Mais um podcast que a Bahia ama. Rafael Suede, Serginho. Com vocês, o Acarajé Cortadinho na pegada reggae, na pegada raiz. Na pegada reggae. Hoje vai ser massa. Porque eu só quero botar um. Oh, meu Deus do céu. Gente, como vocês já estão vendo na legenda, hoje a gente traz para esse podcastzinho um cara imenso, Serginho Nunes. Serginho, é um prazer estar com você aqui hoje. E espero que, Rafa, você segure as minhas emoções, porque as minhas lembranças são maravilhosas. Então, você consegue lembrar de todas? Rapaz, eu consigo lembrar de todas, mas eu só quero botar um. Essa é clássica, né? Não, e essa aí marcou a história de muita gente que tá assistindo, então, aqui. Se marcou a sua história, coloca aqui nos comentários também. E antes de continuar esse vídeo, segue a gente no Instagram, curte aí, ativa o sininho e fica com a gente até o final, porque esse papo promete. Serginho, Serginho. Fale conosco. Começar agradecendo aí pelo convite, como a gente estava conversando em off, é uma questão de empatia, né? Ver esse projeto bonito que vocês estão fazendo aqui, né? Nesse estúdio fantástico também, eu já tenho, né? Já conheço a turma também aqui do estúdio e a gente, lógico que se solidariza, né? Com essa perspectiva da gente seguir uma trend que é mundial, né? Sim, uma nova forma de comunicação que é o podcast. Então, eu sou fã já da proposta, do formato, do empreendimento. MesaCast, né? E por conhecer, e principalmente por conhecer o desafio de fazer um podcast ainda no estado periférico do nosso país, né? Assim, com todas as dificuldades que a gente pode elencar aqui, pode ser que a gente possa esmiuçar ou não, mas certamente vocês já falaram disso aqui em algum momento, né? E pra quem não sabe, que não tá entendendo o que ele tá falando, que ele tá nessa onda do podcast, tá? O Serginho também tem um podcast que é o BahiaCast, né? Exato. A gente vai deixar o link aqui na descrição, vocês já seguem também, se inscreve, ativa o sininho. E depois eu quero até pegar uma dica com você, como é que se inicia um podcast, porque o produtor chegou aqui agora há pouco e falou, comecem com animação. Eu já assisti 200 podcasts, o seu é um deles, inclusive. O Serginho começa da manhã. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com o Cine Calmon. Siga, compartilhe e não tem essa animação. Eu acho assim que o grande lance é, primeiro, você ter naturalidade e ter verdade, né? E no caso de vocês que são co-hosts, tem uma química que acontece. Ontem, por exemplo, a gente recebeu o Umbucast, que são 3 meninas. Então tem um período de maturação dessa relação, dessa química, né, dos ajustes. Sim. E o fundamental, eu acho, que é você descobrir um nicho, você descobrir um jeito de fazer e as pessoas começarem a se identificar com isso, porque tem vários podcasts, né? Exato. Sim, tem mas somente vocês podem fazer o podcast de vocês do jeito de vocês. Mas o mais engraçado é isso, né? Que, assim, desde o primeiro episódio, eu sou o cara da animação, que eu começo falando, boa tarde, gente! Estamos aqui mais uma vez. Mas é muito da minha personalidade também, né? Pô. E, assim, quando a gente fala do Acarajé Cortadinho e a gente traz as conversas de bar, onde a gente traz, pede um Acarajé Cortadinho, traz mais uma cerveja que a gente vai... Esse sou eu, né? Eu sou o cara que conta as piadas do tio do pavê, as piadas do papagaio. O BahiaCast surgiu como? Foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia, cara. Salvou sua cabeça? O podcast, ele é um delírio de Jorge Billy e de Walterson Cabeça. Então, preciso explicar a relação da gente primeiro para poder as pessoas entenderem por que acabou nisso daí, né? Que é hoje. Valtinho Cabeça já era baixista do Adão há mais de 20 anos. E Billy também, Jorge Billy, é guitarrista. Então todo mundo ali foi meio que criado ali desde a adolescência junto. E tocando junto. Billy, ele tocou no Adão Negro, tocou na Mosaia, tocou na Diamba. Acompanhou alguns artistas internacionais que vieram para a Bahia ao longo dessas últimas décadas. Então a gente já tinha primeiro uma grande amizade. E a sinergia já rolava. Já rolava, né? Cabeça já era uma referência na internet, porque ele tinha se tornado famoso na internet com um canal dele no YouTube há muitos anos. Ele é um dos primordiais, na verdade. E ele chegou a um ponto de de ter sponsorship, de ter gente mandando equipamento, porque ele fazia covers de baixo, de músicas, por exemplo, de Stevie Wonder, do Jamiroquai. E se tornou referência no mundo da música pra rapaziada que fazia baixo, né? Que tocava baixo na internet e tal. A ponto dele ter sido citado pelo vocalista do Jamiroquai com um dos vídeos. Né? Um fã perguntou ao cara lá do Jamiroquai, como é que eu faço pra aprender os baixos de vocês, tal, não sei o quê. Aí o cara falou, veja os vídeos desse cara, é Cabeça, que
que é um dos pilares do BahiaCast e que é baixista do Adão há muito tempo. E que já era um cara também, uma referência como um profissional da música, porque, para vocês terem ideia, quando a gente gravou nosso primeiro DVD, o Nat Roots estava presente, o Alexandre estava lá também. Aí eles terminaram o show e ficaram assistindo a gente, a gravação do DVD. E aí terminou aquela alegria toda, fomos pro camarim, e aí alguém bate na porta. Tipo, o pessoal da produção ali. Ó, já foi. O nosso Lombardi. Aí bateu, eu abri a porta, né? Suado, final do show, aquela alegria, gravamos DVD, o pessoal da gravadora super feliz, aquele clima de alegria. E aí quando eu abro a porta era Alexandre do Nat Roots. E ele, Serginho, tudo bem? Eu falei, ô Alex, que eu tenho essa coisa de chamar as pessoas só de um jeito que só eu chamo, né? Todo mundo chama o cara de Alexandre, ele chama o cara de Alex. Ô Alex, tudo bem? Ele, pô Serginho, parabéns pelo DVD, me apresente seu baixista. Então, Cabeça, ele já era uma referência como musicista e ele migrou muito rápido para essa coisa da internet, muito antes que se falasse dessa coisa de monetização, de tudo isso. E, inclusive, quando o BahiaCast começou, ele alertou a gente, olha, essa tarefa da gente é muito difícil, porque entram aí alguns indicativos, recupera o que a gente falou no começo, de renda per capita. Por que ele fala assim, pô, mas por que a gente tem uma dificuldade do pessoal da Bahia ainda entrar nessa onda, a quantidade de seguidores, a adesão, acesso, né? O acesso. Por quê? Aí você vai ter que entender as razões que acabam sendo razões históricas também, né? Nós somos um estado periférico que tem muito a melhorar em relação à educação, inclusive, né? Eu que sou professor, fui professor a vida toda. Estamos trabalhando nisso. Vamos poder falar sobre isso. Obrigado. E você tem a questão da educação formal, o acesso à internet, renda per capita. Então, todos esses fatores, e eu não estou fazendo aqui bancada política não, gente. Eu estou sendo cartesiano. Mas é normal, né? Todos esses fatores, eles acabam fazendo com que a gente, sendo um estado periférico, vá lá, dentro do Nordeste a gente não é tão periférico assim. Sim. Mas, comparativamente, a gente tem essa dificuldade de acompanhar essas tendências. E com o podcast eu acompanho de vocês e de muita gente que está fazendo, essa tendência se confirma. Ou seja, é um desafio muito grande fazer podcast, porque as pessoas ainda estão acordando para essa ideia. Os patrocinadores estão acordando para essa ideia. Mas, a despeito de tudo, o BahiaCast a gente está muito animado, porque a gente realmente conseguiu alguns momentos muito significativos de visibilidade dos recortes, essa coisa toda. Vocês zeraram já o podcast, vocês levaram Cine Calmon e Edson Gomes. Vocês querem ter só falta Bob Marley agora. Pô. Juntou, né? Juntou Adão Negro, Edson Gomes e Cine Calmon. Meu Deus do céu. Não, tê-los como convidados, você tá certo. Tê-los como convidados é realmente uma honra. Cine foi um fenômeno fantástico, os recortes dele tem 500 mil de visualizações, 700 mil visualizações, e Cine foi o fenômeno mais impactante, mais do que outras pessoas que têm números maiores. Sim. Porque eu continuo, né, atuando como artista, então logo depois da pandemia, quer dizer, a pandemia não acabou, mas podemos discutir isso também. Mas aí nesses últimos meses que a gente voltou à atividade, logo depois da entrevista de Cine, eu rodei a Bahia toda e as pessoas só falavam dessa entrevista, ou seja, teve um impacto muito grande. O que é significativo e importante para a gente, porque a gente percebe por esse fenômeno, né, quando esses lampejos aí, que apesar das dificuldades, é uma realidade o podcast que se faz na Bahia, a qualidade, por exemplo, que vocês têm aqui no estúdio, que a gente tem lá, a entrega, né, do produto audiovisual é algo que realmente, apesar dos desafios, é muito animador. E eu acho... Tô sentado na frente de Serginho, não é? Não fale não. Eu acho que assim, voltando, né, quando o produtor falou, e aí, começa com animado, você fala assim, pô, não tem como não começar, né? Animado, um pouco melancólico, lembrando dos meus reggae. E essa parada do podcast, assim, que eu acho fenomenal, que hoje o podcast é uma mídia, né? Então, assim, as pessoas, os meios de comunicação hoje estão totalmente evoluídos. A gente não tem mais aquele negócio da obrigação de outdoor, de televisão e rádio, né? Então, assim, quando a gente tem na Bahia já podcast de qualidade, como o seu, como o que a gente está criando agora, como o pod.com, a gente tem nisso um meio de trazer as mídias, as grandes empresas, e aí também trazer mais visibilidade, né? Porque eu acho que, assim, uma das nossas lutas é realmente financeira. Como é que a gente vai bancar estúdio, bancar equipe, bancar e trazer convidados de expressão se a gente não tiver patrocinadores e tal, né?
Então, assim, mas vamos falar um pouquinho de Adão Negro, né? Porque a gente começou a falar de podcast e, assim, pô, a gente tá com o Serginho aqui, São né? muitas resenhas, né? É muita resenha, Serginho. E eu já comecei cantando, né? O pessoal não gosta muito que eu cante, não. Mas, assim, como é que surgiu o nome Adão Negro, Serginho? Pera aí, velho, rapidinho. Antes Diga. de você chegar... Não, velho, não. Não, Eu tô empolgado. É sobre esse empolgado. assunto. É sobre esse assunto. Ele é o cara do estudo, eu não estudo muito, assim, né? Eu venho... Mas aí eu, Adão, Sim. Serginho, tem que dar uma estudada. Aí joguei lá no Google, Adão Negro, pum. Apareceu o pessoal da Sim, DC. Exatamente. Tá rolando essa onda aí. Tem alguma coisa a ver? Porque nos Ó. anos 90 a galera colocava nome de... Tipo, J Quest é do J Quest, né? Tem alguma coisa a ver ou não tem porra nenhuma a ver? Cara, não tem a ver, mas tem. Certo. Vamos lá. A rapaziada do trap hoje tá fazendo muito mais consciente. Sim. Botando, por exemplo, tem um menino lá que ele botou Lacoste no nome. Uhum. Que ele já tá antevendo que isso aí vai dar caldo. E eu acho massa pensar assim. Sim. Né? Tem alguns exemplos aqui que eu poderia dar. Mas, na verdade, quando a gente pensou no Adão Negro, era muito mais assim... O contexto era o seguinte. Os artistas de reggae... Os artistas do engajamento, né? Vamos lá. Quais são as formas artísticas, musicais do engajamento? Basicamente, o rock, né? Como contracultura. Sim. O reggae e o rap. Que agora a gente pode desdobrar em trap, essa coisa toda. É uma outra discussão, é um outro podcast. Mas, assim, esses são os formatos básicos, assim, são os estilos da contracultura, né? Uhum. Estilos musicais da contracultura. Todos eles vão além do superficial, né? Vão justamente fazer uma investigação dessa complexidade humana. Você vê o rock and roll, comportamento, né? Você pensa que os Beatles, por exemplo, que surgiram num contexto maio de 68 na França, tanta coisa acontecendo no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, o rock, por natureza, por definição, by default, né? A temática é uma temática que vai além do entretenimento. Passa pelo entretenimento também? Passa. Mas é mais comportamento. Comportamento, assim. tudo Sim. isso. Então, assim, seguindo essa tradição, os artistas de reggae também, desde sempre, colocam os nomes emblemáticos, né, daquilo que se discute nas canções, né? Uhum, sim. Vamos lá, voltando um pouquinho pro rock. A cidade enlouquece em sonhos tortos, na verdade nada é o que parece ser. As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível. Mas não tente se matar, pelo menos essa noite, não. Isso foi tema de novela. É uma música de Lobão. Uhum. E era música de amor, né? De um Caso. par romântico. De um par Sim, romântico. De um par romântico. Sim. Então, a música da contracultura, o rock, o reggae, o rap e tudo mais que apareceu depois, sempre são músicas onde o gradiente temático ele vai além do entretenimento, vai além do superficial. E aí a gente veio dessa raiz, né? De Bob Marley, um artista que falava coisas tão contundentes quanto isso que eu falei agora, né? Sim. Né? É referência, né? Acho Uma que referência... Não tem como falar de não reggae tem. sem falar de Bob. Não Semana tem passada, jeito. inclusive, eu tava com o Julian. A gente fez um show com o Julian Marley lá em Vitória, Espírito Santo. Que é um querido também. Um dos filhos de Marley que eu conheci. Tive a honra de conhecer e tocar junto, né? Enfim. Mas, assim... O nome Adão Negro surgiu justamente num contexto onde os artistas colocam os nomes das bandas como um referencial daquilo que eles propõem nas suas investigações dessa complexidade humana. Então, por exemplo, Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio. Cão de Raça, banda Cão de Raça. Né? Sim, uhum. Vamos lá, outro exemplo aqui. Diamba, Diamba. né? Todas estão ligadas a aspectos, né, dessa contracultura, desse universo da contracultura. Então, o Adão minha Negro... cabeça tá explodindo Então. aqui, você falando os nomes, tá tudo... Entendeu? Entendendo tudo. Você vai no âmbito internacional, você vai ver Steel Pulse, né? Então você vai ver artistas, gladiators. Então tem sempre referências ou bíblicas, no caso do reggae, né? Que são ligadas a esse universo da palavra de Deus e tal. Enfim, a coisa do engajamento de uma forma mais ampla. E aí o nome Adão Negro surgiu justamente como esse elemento identificador de onde a gente era. Ora, nós somos da maior cidade africana fora da África. Sim. Sim. Isso não é uma coisa... Salvador era a capital do Atlântico Negro, enquanto Nova York era uma aldeia. A irlandesa, né? Que a maior cidade irlandesa sim. do mundo é Nova York, né? Exatamente.
Você que conhece bem isso, não me deixa mentir. Então, o que acontece? Essa condição de Salvador histórica, de resistência, inclusive, se você vai para a história de Salvador, você percebe que é um histórico de resistência. A gente ficou independente primeiro que o país. Então, e viemos de um contexto imediato ali, de Edson Gomes, Olodum, Ileaê, de resistência. Também. Então, o nome Adão Negro foi uma forma da gente sintetizar aquilo que a gente queria propor como engajamento, como reflexão crítica, né, do mundo, né? Então, o artista do engajamento, ele precisa fazer uma reflexão crítica do mundo. Ele não pode falar só... Sobre entretenimento, né? Ele não pode falar só rala tcheca no chão, entende? O artista de reggae não pode falar isso, né? Sim. A gente pode discutir várias outras questões aí. Por exemplo, há quem diga que música engajada é coisa de terceiro mundo. E provavelmente é. Mas a gente pode discutir isso, enfim. Mas assim, também Mas é nossa realidade também, né? É nossa realidade. Isso, Então assim, se falarem que a música de engajamento é música de terceiro mundo e tal, nossa realidade não é essa. Uhum. E assim, é uma das maneiras que eu acho de trazer o jovem pra poder parar. Sim. Assim, as letras de rap hoje em dia, assim, tem muitos jovens que, pô, mudam mentalidade mesmo, sabe? Muda a forma de vida pelos raps que escutam e tal. Sim. Então as músicas de engajamento pro nosso contexto, eu acho que elas são fenomenais. Importantes. São Claro. importantes. Eu tô pensando nisso há 27 anos. É isso, né? Não, exatamente. Sim, mas como surgiu o nome Adão Aí, Negro? então, o nome Adão Negro foi assim, a gente falou, a gente precisa de um nome que seja significativo nesse sentido. Nós somos da maior cidade africana fora da África, a gente quer falar sobre questões de cidadania de segunda classe que passam pela questão da cor da pele, principalmente na nossa cidade, né, que é extremamente desigual. E esse viés da desigualdade, esse gráfico da desigualdade, ele coincide quase que completamente com o gráfico da cor da pele. Sim. Né? Então, a gente queria investigar tudo isso, queria propor, queria fazer músicas, como a música, inclusive, que tem o nome da banda, nasceu mais ou menos ao mesmo tempo o nome da banda e o nome da música, né? Sim. Apartheid disfarçado todo dia, quando me olha eu não me vejo na TV. Parece que a gente tá falando isso hoje, mas a gente falou há 27 anos. É o nome do primeiro disco da música que vocês... É homônimo, Adão Negro. E aí é isso, foi assim que surgiu o nome nesse contexto, assim. Tava todo mundo também ali na UFBA, né? Aquela busca no movimento estudantil, aquela coisa toda. Eu tinha saído da escola técnica. Eu sou metalúrgico de profissão pela escola técnica. Hoje eu tenho até medo de dizer isso, que eu não sei o que as pessoas vão pensar, né? E você é formado em letras também, né? É isso. Metalúrgico. E aí foi depois, né, justamente. Então eu saí da escola técnica já com essa coisa do movimento estudantil. Sim. Com os 10 dedos. Exatamente, com os 10 dedos. E aí, logo depois veio a coisa da UFBA. Que tava ali num contexto, tava Lute também, da Mosaia, Duda, da Diamba, aquela turma toda, então tava todo mundo ali. Contemporâneos, então? Mais ou menos contemporâneos. Eu sou mais velho de todos. Mais um pouquinho só. E meio que foi isso, assim, a gente tava dentro de um ambiente onde a gente tava, e não só eu, no Adão também tem sociólogo, já teve economista, eu já perdi um economista pra Unicamp, pô. Uau. Aí eu tive que me conformar, né? Falei, Mas perdeu bem, perdeu legal. E tem uma música de vocês também que eu acho fenomenal, que é Pele Negra. Sim. Nossa, tipo, é música de refletir, sabe? É música de você parar, assim. O Adão é pra refletir é tudo, isso, velho. sabe? Não, é pra curtir e refletir. Eu acho que aí, isso. pô, você não tem como ir pro show de Adão e você ficar parado, rei. Não tem condição. Eu acho que, assim, quem tá vendo agora no YouTube, no Spotify, deve, pô, com certeza, acho que da geração de 96 pra cá, irmão, eu acho que todo mundo tem uma história com Adão Negro. Quem é baiano tem uma história com Adão Negro, né? Acontece muito também que às vezes as pessoas conhecem a obra e não conhecem muita gente. Às vezes conhecem a obra da gente por outros artistas. Sim. É o meu caso. Sim. Eu morei em Fortaleza. Eu fui morar em Fortaleza em 98. E aí, não era a música de vocês, era a música do Morrão Fumegante, que foi a que fez sucesso em 98. Né? Só que as músicas quando fazem sucesso no Carnaval na Bahia, fazem sucesso no Carnaval na Bahia e depois saem. E eu fui morar justamente, na verdade, em 99 eu fui morar. Então, quando eu cheguei em 99 lá, tava chegando a música. Peguei o trem do amor. Exatamente. Aí eu falei, porra, Morrão Fumegante, velho, tá chegando aqui agora e os caras cantando. Eu falei, vai, isso aqui eu já tô ouvindo lá, ó, há 100 anos, há 1000 anos. Vamos botar vamos fumar do Adão. Eu também vinha passar férias aqui, festival de verão, ia ouvir, escutava, aí tinha as casas de reggae lá, que já foi bem mais pra frente, e aí eu ia pras casas de reggae lá, eu acho até que já cheguei pra show de Adão lá. Em Fortaleza.
Em Fortaleza, eu não vou lembrar o nome das casas de reggae. E a galera, meus amigos, todo mundo ficava pirado. Eu falei, vai, Adão Negro toca toda sexta-feira. Tem ensaio de Adão Negro lá, porra. Pô, conheço o cantor, né? Porra, eu não associava a música à banda, Sim, entendeu? exatamente. É. Porque era muito É rádio, comum, né? é comum Antigamente eu isso. sempre fui... E a gente Isso, foi né? regravado por artistas completamente diferentes. Silvano Então, Salles, ó, Silvano Salles gravou a gente. Estaca Zero. O Estaca Zero regravou a gente, algumas bandas sertanejas, não as mais famosas, mas ou duplas sertanejas, mas algumas. Então a música da gente também circulou muito nesse universo. Tomate também, né? Gravou a música da gente, aí foi pro Axé. Então muita gente achava, por exemplo, que a gente tinha regravado a música de Silvano ou de Tomate. Aconteceu também isso, né? As pessoas dizem assim, porra, o Adão regravou Silvano Salles, velho. Comigo foi o contrário, Sérgio. Quando eu vi Silvano Salles, eu falei, caraca, irmão. Porque Silvano Salles ele tem um talento, né? De pegar qualquer tipo de música. E ele compõe também. Mas assim, qualquer tipo de música ele transforma e fica bom, rei. Fica massa. Fica massa. Então assim, quando eu ouvi, eu falei, caraca. Como é pra você ouvir a música de vocês Em outras versões? Cara, na verdade é o seguinte, eu não sou um artista de reggae dos mais ortodoxos. Normalmente o artista de reggae, ele começa ouvindo reggae, antes de começar a tocar um instrumento, ele junta com os amigos e fala assim, vamos fazer uma banda de reggae, aí todo mundo começa a pegar no instrumento pela primeira vez, aí faz aquela banda e só toca aquilo a vida toda. Sim. O que não tem nada de errado com isso. Sim. Mas, na verdade, a minha formação musical foi anterior ao reggae. Assim, eu não comecei a tocar pensando em ser um artista de reggae. Eu comecei a tocar como todo mundo toca, interessado em música, em tocar violão. O mercado que tinha na Bahia na época era o mercado do axé. Então, por exemplo, eu, como guitarrista, eu cheguei a acompanhar alguns artistas aqui. Eu cheguei a acompanhar artistas de forró. Eu toquei na noite, tocava no barzinho, para poder bancar as xerox da faculdade na época lá, né? Que tinha que tirar xerox lá, pô. Tinha que pagar o vale transporte, tipo assim. Saber que é xerox. Pra galera mais jovem, a gente vai colocar a definição de xerox aqui. Pronto. Tinha que fazer as cópias, né? Você não tinha condição de comprar o livro. Sim. E não tinha, na verdade, o livro no mercado. Não tinha internet como tem hoje. Então, era muito comum o professor da matéria chegava e dizia assim, olha, o livro já está lá na central de fotocópia, né? Que é xerox. E vocês já podem fazer as suas cópias. Então, todo mundo, para conseguir o material, tinha que ir lá fazer as cópias. Então, para mim, que sou filho de uma família humilde, era uma dificuldade muito grande ter esse mínimo de ter o vale transporte e dinheiro da xerox. Sim. Então, eu tocava na noite, como todo músico que estava buscando muito jovem, buscando se profissionalizar, a gente ia tentar atender o mercado. E onde era o mercado? Era tocar na noite. Então, meu universo inicial na música foi a música popular brasileira, o rock and roll, muito essa coisa do rock and roll, por amor mesmo, não que se ganhasse dinheiro com rock and roll, até hoje não se ganha dinheiro com rock and roll na Bahia. Mas eu acompanhei vários artistas, eu fui músico de estúdio, eu trabalhei gravando álbum para outros artistas. Então, esse perfil, que todo mundo do Adão é mais ou menos desse perfil, não é o perfil de um artista de reggae normal. Geralmente o artista de reggae só toca aquilo, não aceita, por exemplo, geralmente o artista de reggae ele não aceita tocar num evento que tenha outros artistas. Então, quando vocês falaram assim, o que você sente quando você ouve? Pra mim já era, já estava tudo resolvido na minha cabeça. Porque o Adão, por exemplo, a gente tinha a nossa música, mas a gente achava, diferente de outros artistas de reggae, que a nossa música tinha que ir pra rua. Então, por exemplo, quando chamavam a gente pra tocar Adão, Ivete e Calcinha Preta, a gente não achava nada demais. Sim. Nossos pares, os puristas, criticaram muito a gente por esse processo. Sim. Mas acabaram aceitando que a gente não mudava o nosso repertório para tocar com Calcinha Preta. Sim. O Calcinha Preta vinha, fazia o show deles, e a gente, já quando tinha só 20 pessoas, no final, 5 horas da manhã, tocava apartheid disfarçado todo dia. Sim. Só que a gente nunca partiu desse princípio que a gente só podia tocar, por exemplo, num evento de reggae. Sim. A gente tocava em evento de qualquer tipo de música. A gente tinha muitos ensaios de pagode na cidade, por exemplo. Então, o Pinto do Meu Pai, lembra? O dia com a... Sim. Eles estavam já estourados, assim, eles tinham uma quadra no final de linha do Garcia, já estavam fazendo ensaio toda semana, e a gente foi lá, bateu na porta, pediu, a gente pode abrir o show de vocês? A gente pediu para abrir o show deles, e quando a gente abria, a gente tocava Bob Marley, tocava Edson Gomes,
as referências. Sim, as referências. E tocava Cine, e tocava já as músicas do Adão. Então foi assim que as músicas do Adão foram se tornando populares. Sim. Porque as pessoas gravavam o show ali, aí Sim. tocava na festa de Largo. Aí o Adão ia tocar no Clube dos Sargentos, ali no Vale dos Barris. Aham. Onde, inclusive, muita gente não tinha coragem de tocar. Ainda tem essa. Eu ouvi isso de gente dizendo assim, pô, mas o Adão vai tocar em lugares muito populares. Mas a gente, amarradão, achando que era isso mesmo. E é isso mesmo, o reggae é isso sim, mesmo. Sim, sim. Então a gente, por exemplo, a gente foi recorde de público num espaço que não existe mais hoje em Cajazeiras. E a gente sabia que o nosso público estava eminentemente na periferia. Embora tivesse essa interseção com o surf, essa coisa toda, tal, com a rapaziada do lado de cá. Mas a gente disse, não, a nossa galera tá no gueto. Então o Adão sempre teve isso. Então a gente tocava em eventos. Onde quisesse que a gente tocasse, desse um espaço pra gente tocar, a gente ia tocar. Sem estar muito no mainstream, né? Completamente fora comparando assim, é meio mais ou menos o que o Racionais era em São Paulo, quando os Racionais surgiram. Racionais hoje tocam no Rock in Rio, na porta. Mas quando os Racionais surgem, também é nessa mesma direção, assim, nesse mesmo sentido, né? De tocar mesmo nas zonas periféricas. Exato. Né? Exatamente, um excelente depois, exemplo. Que é uma parceria, inclusive, de muitos anos, a gente sempre tocou com eles. Eles têm um carinho muito grande, a gente tem muita gratidão por isso, porque são uma referência, além de qualquer comentário, acima do bem e do mal, porque... E a gente tocou em muitos pontos do Brasil, nesses eventos que não eram do mainstream, inclusive aqui na Bahia. E isso foi gerando um respeito mútuo, não só com eles, mas também com o Rapa. Sim. Tinha uma lenda que o pessoal do Rapa viajava ouvindo o Adão. Porque tinha um road que curtia, e aí, porra, não sei o que tal. E a gente tocou em vários eventos também. Vocês já tocaram muitas vezes com muito, com essa turma toda. Agora, lógico, a partir de um determinado momento, que foi ali no álbum Pele Negra, que foi quando a gente teve simultaneamente o lançamento da gente, Tomate lançou a música da gente, e logo depois Silvano gravou 2 canções da gente, aí veio... Como a gente disse. Aí virou uma base, a base ficou grande, entendeu? E aí realmente mudou a vida da gente. O Adão passou a ser um artista que fez o que a gente chama no nosso meio de crossover. Sim. A gente já não era mais um artista do segmento reggae. Sim. A gente era um artista que tocava e ainda toca em qualquer festa popular. Sim, por exemplo, popular, Conceição do Coité fez agora a micareta depois de 10 anos sem a festa. E eu cruzei com o Bel. Imagina. A gente fazendo nosso reggae, Bel passa. Oi, Serginho, tudo bem? Oi, Bel, toca uma pra gente aí, daquela coisa. Então a gente nunca... Isso eu acho que é fundamental. A gente nunca vestiu essa capa da autoexclusão. Eu tive recentemente um convidado, que foi o Big Bros, esteve lá no BaiaCast, ele falou assim, Serginho, eu quero estar justamente naquele lugar que o pessoal disse que eu não posso estar. Sim. Eu nunca dei a ninguém a minha condição de protagonista da minha própria história. Eu e os meninos do Adão. Então a gente sempre quis controlar esse processo. Não, a gente foi convidado para tocar, é uma honra. Eu fui convidado pelo Acarajé Cortadinho, uma honra. Nossa. A honra nossa, É uma honra. Vou lhe dizer porque as pessoas estão te chamando para poder saber da sua história, para interagir com você, trocar energia com você. Isso é muito positivo, entendeu? E eu acho que para músico também, para quem faz música, eu acho que é mais para pro fã-clube, que tinha essa onda de, eu sou do rock, não escuto reggae, eu sou do reggae, não escuto rock, quem é do axé não escuta, né? Rock e reggae até que meio que se misturavam e tal, mas quem era do axé não ouvia rock de jeito nenhum. E quem era... A geração, isso eu acho que era muito mais do fã-clube, isso antigamente, né? Que acho que hoje em dia com o celular, playlist, você bota todos os estilos, né? Mas na minha época eu lembro que tinha isso. Na minha sala de aula, na minha 7ª série, 8ª série, a galera do rock era a galera do rock, a galera do axé. Não se misturavam como hoje. Hoje todo mundo... Eu arrisco dizer que fazia sentido naquela época, talvez. Sim, hoje não faz mais. Eu acho que naquela época as coisas eram mais ideológicas, entendeu? Então eu acho que assim... Tô pensando. Vai continuar, tô pensando. Assim, eu tô falando sério, porque assim, na minha época, assim, a galera do rock, eles tinham um pensamento muito parecido ali, a galera do axé. Eu acho que assim, tinha um pá ideológico também, né? Que eu acho que assim, hoje a gente com internet, com tudo, a gente consome muito mais coisa. Naquela época, pra você ter acesso, as coisas era mais restrito. Então assim,
eu acho que quando o seu meio tá consumindo aquilo, é muito mais fácil que você consuma aquilo que o seu meio tá consumindo, Sim. do que ir buscar outras referências da época que... Eu lembro que nessa época que a gente tá falando assim, de tribo e tal, a gente tinha enciclopédia. Então, quando a gente tinha um trabalho da escola, eu buscava a Barça, né? Então, assim, que é marca de enciclopédia, pra quem não sabe. Bota, A gente vai colocar no comentário também, a gente vai ter que colocar uma legenda. Mas é isso, então eu acho que assim, hoje as coisas estão muito mais acessíveis. E uma coisa do reggae que eu sempre achei assim, eu queria ouvir mais reggae nas rádios, por exemplo. Mas aí tinha o jabá que tinha que pagar pra rádio e tinha não sei o quê. E hoje a gente tem um streaming, hoje a gente tem as ferramentas, Spotify, Deezer, etc. Onde, se você colocou ali dentro, fica muito mais burocrático, fica muito menos burocrático. Muito mais fácil Muito você mais buscar. fácil que as pessoas... E assim, a rádio viveu o momento do jabá, eu acho que nos anos 90, anos 2000, pra você entrar numa rádio, era muito difícil. Não, a Bahia, inclusive, porque a Bahia é diferente, é fora da curva em tudo, né? Tanto porque é bom, como que também não é, às vezes não é muito bom. E aí a gente tem que evocar aquela máxima, né? Do pense no absurdo, na Bahia tem um precedente. O jabá na Bahia foi tão violento que artistas chegaram a pagar para outros artistas não tocarem. Não era só você pagar para você tocar. Sim. Você tinha artistas que pagavam para o outro artista não tocar. Quando Márcia Freire saiu do Cheiro de Amor, por exemplo, a briga foi tão ferrenha que acabou todo mundo... Tipo, eu dou um tiro em você, você dá um tiro em mim, todo mundo morre. Todo mundo no morre. final. Tarantino. Sim. Terminou meio Tarantino. Pronto. Naquele documentário de Chico Kertz fala isso, né? O canto do povo de um lugar, eu acho. Axé. Que inclusive eu considero uma introdução muito bem feita, mas tem tanta coisa pra se falar que é apenas introdução. Tem muita coisa pra se falar. Eu espero que Chico, inclusive, continue fazendo uma série mais... É isso que eu ia falar, dá pra virar uma série hoje em dia com o YouTube, ele pode fazer no Macaco Gordo. Muito bem feito. E tem uma parte polêmica também desses anos 90, anos 2000, porque assim, o reggae era muito associado com maconha, né? Sim, sim. Então assim, você ouvia reggae, logo você fumava um baseado, logo não sei o quê. Sim. Coisa que hoje, pela mentalidade de hoje, né? A gente sabe que não tem nada a ver e que assim, se a pessoa usa ou não, já é mais ok. Hoje a gente já tem outro contexto. Hoje tem outro contexto, mas assim, naqueles anos 90, anos 2000, por exemplo, botar era a música que eu adorava. Então, assim, minha mãe chegava, por exemplo, eu tava no quarto e eu tava, porque eu só quero botar tipo assim... O choque era grande. O choque, entendeu? Porque, assim, ela via o seu filho adolescente que tá ali no quarto, tipo, sentado na cama, ouvindo rádio. Eu quero botar Esse menino tá fumando um beck. Pois é. Ou então os vizinhos, né? Os vizinhos, Thiago ali ouvindo reggae o tempo inteiro e tal. Que hoje também já quebrou essa já é outro barreira, contexto. já é um outro contexto. Então, acho que assim, o trabalho que vocês fizeram na divisão de base, né, lá anterior, as bandas de hoje colhem esses frutos, entendeu? Então, acho que quando a gente traz você aqui, por exemplo, pra falar sobre reggae, pra poder falar disso, a gente tá trazendo realmente quem quebrou muitas barreiras, que hoje a galera tá... por exemplo, o Nat Roots. O Nat Roots é uma banda que, assim, ele vai pra todos os lugares, como você falou. Você vai ter show de Nat Roots com Ivete ou Nat Roots com Engenheiros do Havaí, o que for. Então, assim, e isso que vocês quebraram lá atrás, é o que faz a gente hoje curtir. Tem a Minerva, né? Sim. Eu acho muito Maneva. Hã? Maneva, desculpa. Que eu acho muito bacana. Eu conheci pelo Spotify nos Estados Unidos. Eu tava na minha playlist e tal, caiu uma música dele. São muito meus amigos. Eu falei, são seus amigos? Nossa, eu adoro. E aí eu botei a música assim, achei muito bacana e tal. Coisa que eu não teria acesso aqui se eu ficasse dependendo das rádios de Salvador, principalmente. Nada contra as rádios de Salvador. Mas é isso, porque é difícil entrar. É difícil entrar. Então... Eu acho que... Não, com certeza hoje é um contexto completamente diferente. A gente fala de coisas, quando você fala brincando, que você vai colocar a descrição. Mas a gente fala de coisas que realmente... as mudanças na sociedade foram muito vertiginosas nesses últimos, 20, 30 anos. Sim. Então a gente fala de coisas que não fazem sentido nenhum hoje. Né? Não fazem sentido algum. Por exemplo, o Adão foi recorde de pirataria no Brasil. Ninguém sabe o que é isso. Sério mesmo? A gente foi, inclusive, o Isaac Gomes esteve lá no BaiaCast e a gente conversou sobre isso. Ele falou assim, Sérgio, não existe mais o orgânico. Reparem que coisa interessante, daqueles momentos históricos que não vão se repetir. Nós tivemos uma quebra do mercado fonográfico, do modelo de negócio. Isso interessa a vocês. Nós tivemos uma quebra do modelo de negócio que era qual? Você tinha grandes gravadoras que eram grandes multinacionais, que tinham orçamentos multinacionais, que investiam nos artistas e elas detinham
os meios de produção. O vinil, a princípio. Sim. Então você não tinha como você sair de Salvador, de, sei lá, de Jiquié, e você conseguir fazer o seu próprio vinil. Você tinha que estar numa gravadora, né? Enfim, contrato, essa coisa toda. Então você tinha... Existia um conjunto, um conglomerado de empresas que determinavam como é que funcionava o mercado fonográfico mundial. Só que aí, num determinado momento, chegam as mídias digitais. O CD pirata, Sim. aí começou o Napster, Emule, Sim. coisas que hoje a rapaziada... Atualmente, Bota aí, vai, bota aí. Bota aí pra você ver o que é Napster. E aí, resultado, o Adão chega no mercado nesse momento. A Diamba chega nesse momento. Então a gente começou a fazer nossas próprias cópias de CD e vender no show. E veio nos próprios shows, sim. E a gente também foi recorde de venda de CD independente. E eram preços super acessíveis, enquanto um CD na época custava 20 e pouco, a gente ia pro show e comprava por 10, por 15. Eu lembro Então você dessa podia, época. olha que coisa interessante, você Você podia... fala orgânico aí, então surge no boca a boca, na Vamos lá, conversa. você pegava a sua banda, você fazia 1000 cópias de CD e você fazia seu show. Você ia pra Fortaleza, você vendia 100, 200. Você ia para o Rio Grande do Sul, você vendia 100, 200. Então, quando você chegava no verão, na barraca, o cara tava tocando. Estavam tocando, sim. Porque você, a partir desse momento, você tinha total controle sobre a produção estética e a distribuição, mesmo que tete a tete, Sim. numa escala menor. Mas você tinha controle sobre isso. Quando o mercado se reorganiza no canal de streaming, você deixa de ter controle de novo. Foi o que Exato. Isaac falou. Hoje não existe mais orgânico. Não. E o Adão, justamente, mais uma vez, né, atendendo essa demanda própria da gente de ser replicante, de ser Contra o dissidente, sistema. a gente conseguiu furar esse bloqueio. O Racionais foi da mesma época também. E o Racionais tinha muito essa coisa da pirataria. Perdão. Então, foi um momento histórico que dificilmente vai se repetir. Tem esse lance interessante. Assim, é uma coisa até que eu, às vezes, fico em casa parado pensando, porque eu gosto de ouvir música e gosto de ouvir música nova também. Sim. Quem tá surgindo e tal, eu não gosto muito dessa conversa. Não surge mais ninguém, não tem música nova, não tem gente. Eu boto no Spotify sempre novos, sabe? E fico acompanhando, assim, algumas pessoas que eu sigo, etc. Amigos mais novos, eu tenho 36 anos, mas eu tenho um amigo de 20, 22 anos e tal. E aí eu fico tentando entender como é que surgem fenômenos como Marina Silva, né? Xamã, Sim. né? Que se a gente fosse fazer uma associação com... Entendi. Entendeu? Como é que essa galera surgiu na internet e... Como foi que alguém chegou em Xamã no Spotify, escreveram Xamã e Xamã surgiu? Ou é alguma gravadora que tá injetando dinheiro e Xamã apareceu pra mim no meu Spotify aqui, no meu... Sabe? Baco Exu do Blues. Porra, Baco Exu do Blues, velho. Quando eu conheci Baco Exu do Blues, eu ouvi, pirou minha cabeça assim demais, velho. O primeiro disco deles. Nem mais esses dois últimos que não sei que são bons também. Mas como é que surge? De onde vem? Cara, hoje você tem Inteligência artificial também. alguns artistas, né, que também, de alguma forma, ainda existe a gravadora. Sim. Ainda existe, Pronto. certo? E como ainda existe gravadora, existem profissionais que estão ali o tempo todo também de olho nessas tendências. E alguns artistas, por uma série de razões individuais que também não vão se repetir, a história de cada um é a história de cada um, conseguem furar uma bolha e conseguem chamar a atenção de algum escritório desse, alguma gravadora dessa, e conseguem, a partir disso, replicar, né, pulverizar isso daí nas redes. Eu ainda acredito que você tem que fazer uma música primeiro com verdade, né? Sua música. Você tem que ter um diferencial. Porque quando surge uma tendência, por exemplo, quando o Nat Roots surgiu como uma tendência avassaladora do mercado, todo o mérito é deles, né? Sim. Eu sou grande amigo dos caras. Até aconteceu uma coisa super interessante agora, que eu fui no último show deles aqui em Salvador. E quando eu fui tirar uma foto rapidinho com o Alexandre, eu falei, ô Alexandre, eu vou só tirar essa foto aqui rapidinho com você, porque eu sei que você vai dar atenção aos fãs. Aí dei um abraço nele. Aí ele, sem me dizer nada, ele falou assim, vem cá, velho, que dia você vai me chamar no BaiaCast, velho? Que massa. Aí eu achei fantástico. Eu falei, cara, como é que esse cara tá assistindo? Ele falou, tô gostando dos recortes. O de Cine. Ele falou, Cine, botou pra fuder. Que massa. Enfim, mas voltando à questão. Cara, hoje tem os mecanismos próprios, a forma de comunicação dessa rapaziada jovem, que é uma outra, é diferente da gente. E o novo sempre vem, velho. Inclusive, eu sou muito crítico dessa falta de visão das figurinhas carimbadas, daqueles artistas que já passaram por todo esse processo, de não reconhecer e não dar oportunidade aos novos. Coisa, inclusive, que foi fundamental para
pra queda do axé. Sim. Eu sou muito crítico disso, inclusive levo muita gente nova do axé, porque eu acredito, como fulião, eu sou o regueiro mais carnavalesco da Bahia. Eu amo axé. Eu amo axé também. Eu amo carnaval. Eu sempre, Axé eu sempre quis raiz, tocar meu reggae em cima do trio elétrico. E eu, por ser um amante desse carnaval que eu vejo hoje fraco das pernas, Sim. que eu sou tão crítico do carnaval. O axé não teve esse olhar com a renovação, coisa que o sertanejo teve. Sim, o sertanejo, eles É. são extremamente ali Unidos. protetores, unidos. É. Eu acho que cresce tanto que é por isso, né? É, Eles são hegemônico, Eles são uma hegemônico. comunidade fechada, um se protege e tal, que eu achei completamente É um diferente, discurso né? hegemônico hoje no mercado fonográfico. Pois é. Coisa que o axé já foi. Mas o axé perdeu. O axé chegou a ser 80% do mercado fonográfico brasileiro. Nos anos 90 ali? Por aí. É. Aqui na Bahia você tinha, mas bicho, era 10 artistas vendendo acima de 1 milhão de cópias, bicho. Você tinha Terra Samba que chegou a vender 3 milhões e 200 mil Sim. cópias. Aí Carrinho você olhava de pro mão. lado, o Araqueto tá vendendo 1 milhão e tanto. Você olhava Sim. pro outro lado, a Daniela tá vendendo. Então, tipo Você assim, ligava a TV dia de domingo, era axé no Faustão, axé em Gugu, Sim. entendeu? axé no outro também. O Sim. que foi Nos que anos 90, aconteceu? foi- Eles não entenderam a renovação e, Sim. e perderam essa força. Sim. E eu arrisco dizer que o reggae, salvo algumas exceções, o Maneva, inclusive, é uma das felizes exceções. Primeiro, porque eu sou amigo deles. Segundo, porque eles são empresários, E eles são muito bons, né? são empresários fantásticos, né? Tem uma musicalidade própria, eu falei do diferencial. E utilizaram também estratégias interessantes, que depois eu descobri, conversando com eles, que parecidas com as nossas. Por exemplo, eles disseram assim, Serginho, a gente viu que tinha um movimento chamado Rap de Prédio. Rap de prédio? Rap de Prédio em São Paulo. Como é esse A galera mais de movimento? classe média, assim, que fazia... Que veio dar no trap aí, nessa coisa que a gente fala do trap, que não tem necessariamente tanto compromisso Sim, sim. ideológico, né? O trap já é uma coisa da curtição, Da curtição, Né? sim. do, Mais sonoridade do né? que... Da curtição mesmo, né? Sim. Da bunda mesmo, essa coisa toda Sim. da coreografia. Também não estou fazendo necessariamente uma Sim. crítica negativa, É um movimento só cultural, denotando, denotando. Mas assim, os meninos do Mané falaram assim, Serginho, a gente sacou que tava rolando uma onda chamada Rap de Prédio e a gente começou a tocar o nosso reggae nessas festas. Então muito parecido com o que o Adão também fez, claro, Sim, claro, sim. de maneira intuitiva e cada um dentro da sua história. E o Maneva é uma das grandes revelações. Se existe hoje um artista do reggae no Brasil que pode se tornar um Nat Roots, é o Maneva. Eu acredito. Eu ia falar isso no começo. É. Que assim, até o Nat Roots, né, tinham nativos, né? Sim. E assim, eu cresci ouvindo nativos e depois teve uma discussão porque duas bandas tinham o mesmo nome, né? E eu Sim. lembro muito disso que assim, foi a minha fase mais reggae mesmo. Sim. E aí, não sei se você sabe dessa história, né? Que o Nativos, o Nat Roots era Nativos, só que tinha outra banda que chamava Nativos também, eles brigaram, né? Sim. E assim, nessa época. Tiveram que mudar o nome. Aí porque- tiveram que mudar. E assim, era minha época de reggae. Tipo, eu morava em Estela Maris ali, então tinha muito surfista. Claro, Itapuã, Estela Maris, Praia do Flamengo, Terceira Ponte. A gente ia pra praia e era só reggae. Pois é. Era só reggae. Eu ia pra Fonte Nova, era a Kombi do reggae. E Exatamente. você lembra da Kombi do reggae? É, claro. Então. Tá lá até hoje. É isso. Ainda tá lá? Tá, o de... Tá. Só você que Coco do parou de reggae. ouvir. Não, é porque eu vou. Tô voltando pra Fonte Nova agora. Mas eu ia pra Fonte Nova. A gente assim, vai, vamos marcar que a gente vai lá. Pois é, não. E sábado eu tô lá. Eu só vou depois que subir, porque a última vez que eu fui, eu acho que a culpa foi minha. Torcedores do Bahia. Não A deixe- culpa não é do time, a culpa é minha. Eu saí, quer dizer, o Bahia tava tomando 2x0, eu tava lá presente. Eu saí pra ir no banheiro, 2x1. 2x1. Aí A eu gente tava indo embora. vamos embora dessa porra que não vai virar não. Quando eu tô 2x2, eu falei, a culpa é minha. Só vou depois que subir agora. Desculpa aí, não vou mais não. Então, só pra arrematar aqui, eu sou muito crítico dessa falta de visão, inclusive dentro do reggae, inclusive dentro do reggae da Bahia. Eu falei pra vocês que a gente não ia falar sobre o República, porque eu estou preso contratualmente a meus sócios nessa decisão de não falar sobre o República. Sim, sim. Do porquê que a gente saiu do República, inclusive, né? Nós fomos anunciados no República, que vai acontecer agora em novembro, e depois fomos tirados da grade. Eu não posso falar sobre isso, não é que eu não queira, não. Eu gostaria de falar sobre isso. Seriam, A língua seriam tá inclusive, coçando. recortes interessantes. É. Mas eu me comprometi com os meus sócios a não falar sobre isso. Sim. Mas essa briga começou muito lá atrás, muito por conta essa falta de visão que uma parte dos empresários tem e grande parte dos artistas tem de não abrir espaço para o novo. Sim. Porque se você olha bem, o Adão foi o último artista de reggae da Bahia que estourou mesmo, que foi pra rua, que a música explodiu completamente. Foi. Isso tem 20 anos, Tem muito tempo. Tem muito tempo. entendeu? Então,
Ah, não tem novos? Tem, velho. Tem gente muito competente, velho. Tem gente que tem um trabalho foda, mas a galera não consegue visibilidade. Sim. E não consegue por quê? Porque tem uma casta de empresários e de artistas que não estão entendendo que o tempo passa. Sim. Então, assim, como eu sou muito crítico desse processo, desde o começo dos grandes festivais da Bahia, que não tinham palco B, não tinha a galerinha do surf, como você falou, que tava ali começando, porra, um dia eu quero ser igual ao Adão. Eu enxergava isso, velho, eu tô me falando isso há mais de 15 anos. E parte dessa briga que desembocou agora, que desagou nessa saída do Adão do República, começou justamente nesse embate, de eu começar a verbalizar isso no microfone, dizer, galera, vocês não estão entendendo, ó, eu achei aí, ó. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente tá fazendo a mesma coisa. Sim. O Maneva hoje, pra mim, e eu tenho uma satisfação pessoal de dizer isso, é hoje o artista que se tem um potencial de artistas pra ser tão grande quanto o Nath Roots, Comercial, da né? geração Sim. deles, é o Maneva. Eu concordo. E eu queria que tivesse 20 Sim. Porque também é uma e que coisa... metade fosse da Bahia, sabe por quê? Porque se isso estivesse acontecendo, Edson Gomes estava tocando mais, o Adão Negro estava tocando mais, Ponto de Equilíbrio estava tocando mais. Sim. Porque o público, ele muda. A galera que começou, hoje você tem IPTU pra pagar, né, pai? Não dê risada não, Tem que é o foda. boleto como o quê? Entendeu? Então essa briga começou com o meu antigo empresário, que é meu amigo até hoje, Alessandro Caribé, que foi o cara que inventou o República, na verdade. Hoje ele não tá mais na marca. Mas eu brigava já com ele assim, como sócio. Eu era sócio dele e dizia assim, porra, velho, bicho, eu fui pra Jamaica, cara. Eu fui pra Jamaica em 2006, simplesmente pra ter condições de dialogar com os artistas que a gente estava trazendo pra Bahia. A gente contratou Andrew Tosh, a gente contratou um monte de artistas que acabaram vindo ao longo dos anos. Sim. E chegava aqui, eu ia para as entrevistas, justamente para poder conversar com os caras e traduzir as entrevistas dos caras nas rádios. Fiz release de Edson Gomes para o DVD de Edson Gomes. Não ganhei R$1 com isso, e não tô falando com isso, não é reclamação, porque para mim foi uma grande oportunidade. Mas assim, essa falta de visão, cara, que hoje você vê a Califórnia dando um show no mundo, porque os caras estão entendendo que muitas vezes para você ganhar dinheiro, você tem que pensar na excelência e não na coisa crua de você ganhar o dinheiro. Você tem que puxar o movimento todo. Você tem que pensar na excelência. Sim. Quando você vê a Apple não tá lá por acaso. Os caras dizem assim, rapaz, a gente quer fazer uma obra de arte. Sim. Entendeu? Concordo plenamente. Então assim, meio que se liga um pouco com o que a gente começou falando dessa coisa da Bahia, não entender que é natural, né? A mentalidade mais provinciana, as pessoas que não têm acesso à informação, natural. Eu inclusive como professor, minha vida toda, a gente tem um projeto, o Adão nas escolas, que fala sobre isso também, né? A gente já foi muito para as escolas e era um projeto sem fins lucrativos, onde a gente ia replicando essa consciência sobre várias coisas da nossa sociedade que a gente quer ver mudadas para melhor. Então, só para arrematar, essa briga começou dessa forma, porque eu tenho opinião sobre as coisas. Acho que a gente não pode, principalmente o reggae, não pode entrar numa perspectiva predatória de mercado, de exclusão, principalmente o reggae, pô, a gente tá denunciando a exclusão e a gente vai entrar numa lógica de exclusão, numa loja de privilégio, de protecionismo. Contra totalmente tudo que o reggae. E aí eu não tô falando necessariamente do República, embora essa briga também, o República faz parte disso, porque eu ajudei a fazer e não ganhei nada com isso. Ganhei as graças de Deus que eu tenho até hoje, né? Mas assim, tentando criar um mercado onde uma música que fala de consciência crítica, que fala de autoestima, que fala de empoderamento, pudesse ser mais ouvida pelas pessoas. É mais ou menos isso daí. E falar nessa consciência crítica, o que você acha dessa novidade aí? Novidade, é a primeira vez que a gente tá indo pro segundo turno com 2 candidatos negros, porra. Isso é inédito também, inédito polêmica. também. O Jerônimo estaria mais aí, né? Porque a gente precisa de definições, infelizmente, para poder encadear o discurso. Na condição de afro-indígena. Sim. Se menos negro e mais indígena, ainda assim, dentro de um mosaico de cidadania de segunda classe, porque os povos originários, de fato, têm sido massacrados nesses últimos 500 anos do nosso país. Então é legítimo, né? Uma dívida histórica gigantesca. Exatamente. Tão grande quanto, né?
Ah, então menos negro, sim, mas é mais indígena, enfim. Eu, inclusive, sempre falo dessa forma, que minha família tem gente de tudo quanto é cor. Quem olhar pra mim vai dizer, pô, Serginho nasceu em Ubaitaba, o cara é um índio mesmo, eu sou Sim. indígena. Você é de Baitaba, é? Eu sou de Ubaitaba. Ubaitaba. O nome já diz, né? Sim. Então, na família de minha mãe, por exemplo, o povo é mais indígena. Mas na família de meu pai, meu avô era negão. E meu pai era o que hoje se chama de branco, negro de pele clara. Nem sabia que tinha. Tem. Negro de pele Negro de clara. pele clara tem. Então, assim, breve contexto, lógico, né? Aham. Então, eu me defino como afro-indígena e acho que Jerônimo tá na mesma pegada. E acho que é legítimo. Com todo respeito possível, né? Porque veja só, eu digo a todo mundo que eu não sou carlista, nunca fui. Eu tô com meio século de existência, eu não vou virar carlista agora. Eu digo direto lá no BaiaCast. Mas eu também não sou conhecido por ser uma pessoa que hostiliza quem pensa diferente, assim. Fora os neonazistas, Sim. Ai, a gente tem que matar. ser de direita não é um pecado que eu não possa conviver, entendeu? Então, assim, Sim. eu até consigo simpatizar com o Neto. Mas é lógico que foi uma decisão muito, muito desacertada. No momento onde a gente tem uma consciência maior por tudo isso, internet, né? Todo esse empoderamento, esse novo contexto que a gente está vivendo. Dessas narrativas, né? Que estão surgindo com uma força que antes não havia na história. Por conta também das redes sociais e dessa sincronicidade, né, das redes sociais. É lógico que foi uma decisão muito desacertada de alguém da equipe, Sim. ou dele, ou dos dois, de cometer esse pecado que realmente esse não pode ser absolvido. Porque, veja bem, ó, eu entrevistei no BaiaCast um cara chamado Leno Sacramento. Leno é ator do bando de teatro Olodum, que é conhecido internacionalmente pelo Opaió, ou seja, um artista cuja imagem também, em alguma medida, também é uma imagem internacional. Leno foi alvejado em plena Avenida 7, durante o dia, porque ele estava indo para um ensaio do bando, ali na Avenida 7, indo para o Campo Grande, né? Sim. Pro Vila Velha. E ele foi alvejado em plena luz do dia, porque eles estavam andando de bicicleta, de bermuda, sem camisa. Ele ouviu Para a Desgraça, título do livro onde ele conta essa história. Ah, eu quero trazer Lennon aqui. Pronto, traga mesmo. Ele ouviu Para a Desgraça e tomou um tiro, Que loucura. em plena luz do dia. Quando o policial veio para dar o tiro final na cabeça dele, um policial que estava na viatura, que era colega de infância dele, falou: para, pô, tá tudo errado, aí é Leno. E Leno não morreu porque o policial era amigo dele. Era amigo dele. Uma intervenção divina, né? Assim, né? Então o que acontece? Isso só veio à tona porque Leno é Leno. Um artista que, pô, o impacto que o Opaió teve, né? Tanto Sim, do ponto de vista estético, como inclusive das discussões, né, geradas em Quantos torno Lenos dessa questão. existem Exatamente. diariamente, né? Quantos Lenos existem? Quantos Lenos tomaram esse segundo tiro? Sim. Então, eu já me arrepio falar isso, porque quem vem de onde eu venho, velho, Sim. não dá pra aceitar isso daí, cara. Então, assim, por mais que eu não tenha interesse nenhum, assim, em hostilizar a figura de ACM Neto, realmente não tem como, velho, a gente perdoar isso daí, cara. Isso é brincar com uma coisa muito séria, cara, que meu povo, de onde a gente veio, cara, Sim. e pelo que a gente passa todo dia, porque, veja, eu moro no Caminho das Árvores. Eu tô todo artista aqui, pá, né? Tô com style de artista e tal. Mas não é todo dia que eu tô vestido assim. E normalmente, dia sim, dia não, aparece alguém lá que acha que eu não moro no Caminho das Árvores, que eu não devo estar ali. E eu não sou retinto. A gente é privilegiado. Entendeu? Ainda, Então, né? sabe, cara, você não ter esse cuidado com isso, eu acho que foi algo assim, que inclusive eu vi de muita gente da direita isso. Sim, sim. Que foi definitivo para esse resultado que a gente está tendo aí. Não tem como a gente se conciliar com isso, cara, porque é justamente, apesar de toda a violência,
a qual estamos sujeitos nesse momento por conta de tudo que está acontecendo, mas uma coisa a gente não pode abrir mão, gente. A gente não pode deixar de dar valor a quem dá valor a gente. Lógico. Eu não posso, independente de questão política, aceitar que uma pessoa que seja baiana, ou, como eu falei, a Bahia, pense no absurdo, na Bahia tem um precedente. A gente conseguiu inventar essa semana a autoxenofobia. Putz. É o cara se alinhar Sim, a uma pessoa do Sudeste, sim. independente de questão política. Não é política que eu tô falando, veja bem. Não, sim, sim. A pessoa se alinhar a alguém do Sudeste e de dizer que tem vergonha de ser nordestino, para uma pessoa que por essa única e exclusiva razão, sua origem, eu sei disso que eu morei em São Paulo, e eu circunstancialmente também era cidadão de segunda classe por ser nordestino, Sim. posso contar alguns para vocês, você aceitar que uma pessoa se alinhe, é como você, é tão absurdo, é como você pensar de você ser judeu, e você dizer assim, Hitler, pode botar a gente na câmara de gás, a gente merece morrer. É uma absurdo, loucura, é velho. absurdo. Bicho, O cara é simplesmente... Então, assim, Neto toma essa decisão nesse momento, cara. Eu não posso, de jeito nenhum, assinar embaixo isso, cara. Por mais que eu não queira hostilizar a figura pessoal dele, entendeu? Sim. Eu... Não tem como, cara. Pra mim, o pior de tudo foi a justificativa que ele deu. A justificativa que ele dá é... Porra, se desculpa, pô. Sim. Sacou? Não, o erro é do Eu acho que é BGE. melhor se desculpar E- logo. e, Quanto né? mais render... E se tivesse um lastro, né? Se ele tivesse feito quando foi prefeito e tal, políticas, Sim. entendeu? Em pró. E assim, ele não fez nada. Então, assim, em nenhum momento durante os mandatos dele, ele fez nada significativo para a comunidade que Sim, ele sim. está dizendo que faz parte desse momento. Então, Não, assim, não tem como, velho. é uma Véi, distorção, Véi, do não tem sistema. como. É quem vive o que a gente viveu. Outro dia minha filha, que tem 19 anos, já tá assim super politizada, tá falando. Eu perguntei, filha, você já teve a arma da polícia na cabeça e do bandido na cabeça? Não, pai. Eu já tive. Não foi uma nem duas vezes. Eu já tive uma arma apontada pra minha cabeça pela polícia e pelo bandido. E não foi uma vez só, nem duas, não. Então a minha vida estava em risco. Pela roupa que eu vestia, pela cor da minha pele, pelo meu fenótipo, pela construção social que é, né? Sim. Ali aquele olhar. E às vezes é só a cor da pele mesmo. O cara tá de bermuda. Quantas vezes eu não fui pra praia de buzu com amigos meus Sim. negros, só eu branco, 2 amigos negros, e fui parado no buzu Sim. 300 vezes, todo mundo descia, o cara tava do meu lado, pô. O cara tava do meu lado, o outro sim. em pé aqui. Não, você não precisa descer não, fica aí. É. Sim. E os outros 2 descem pra fazer E baculeiro. a Prioli, inclusive, ela fala disso, né? A Prioli, a Luísa, né? Sim. Ela contou essa mesma história. Que ela também é uma menina de periferia que tinha um tratamento diferenciado. Exato. Ou seja, é um país que a gente tem 350 anos de escravidão que precisa se olhar nos espelhos. Sim. E toda essa violência institucional que a gente está vivendo agora é justamente de uma parte da população que não quer olhar para esse espelho. Mas a má notícia é que a gente vai ter que olhar para esse espelho e nós todos, como brasileiros, vamos sofrer essa violência. Sim. Porque esse karma é de todos nós. Porque nós normatizamos essa relação. Sim. Você assistiu aquele filme Medida Provisória, de Lázaro? sim. Tem uma cena que você assistiu? Não Não, né? A presidente do país, ou o presidente, ele faz um decreto através de uma medida provisória. Inicialmente era para quem quisesse, todos os negros que quisessem voltar para a África, ele pagava passagem para você retornar. Começa assim, né? Uhum. Aí tem um momento, tem uma hora que o pau quebra e quem você é negro, se você quer ou não, você volta, né? Começa a pegar todo mundo, volta. Aí tem uma fala de Seu Jorge que ele fala que porra, como foi que isso começou? A gente ria disso, porra. Começou como brincadeira. Olha o que essa porra tá virando. E é mais ou menos o que tá acontecendo. É mais E ou assim, menos o que tá cara, acontecendo. E assim, eu acho também que os meios de mídias, os meios de comunicação, se Dan puder colocar até aí, eu tava lendo uma matéria da Folha de São Paulo. Se Dan puder colocar aí, Dan, pesquisa aí. Inclusão de negros no Congresso Nacional, o maior número de inclusão de negros no Congresso Nacional. Aí você lê a matéria lá, né? Teve uma inclusão esse ano agora de 8,5% a mais que na última eleição. Sim. Né? Mas se você comparar na última, de 2018 para 2014, o aumento foi de quase 30% no número de negros. Agora já teve uma redução Sim. enorme, né? Sim. Pelo menos um terço, Da taxa de aumento, sim. se você comparar com 4 anos atrás. Aí você entra lá na matéria e ele coloca lá os negros que entraram. Velho, além
de Neto, tem outros políticos Sim, também sim. que você vê que Caramba. o cara... Velho, depois eu te mando a matéria. existe Se Dan uma conseguir coisa. colocar aí, Dan, no final Se da você- matéria tem um se você que se vai passando declara, pro lado. se você se declara negro ou pardo, etc., você tem mais verba de partido também. Uhum, Sim. uhum. Então, assim, e tanto é que nesse caso específico que vocês estão falando de Neto, foi Neto e a vice também. Sim. Os dois se declararam. Assim, ela falou É. que foi um erro. Ela falou que foi um É, erro ela e pelo tal e menos tal. falou com ele. Ok, Melhor dizer, velho. ok. E assim, digamos que ela se considere. Porque assim, hoje a gente tem essa possibilidade também. Que eu acho que é um outro aspecto a ser exatamente, visto, é. entendeu? É. Porque assim, Com certeza. hoje tem homens, Essa conceituação, ela é problemática. é problemática. Eu acho que Isso assim, é fato. a gente entra num caminho que ele é muito delicado. É. Hoje existem homens que se enxergam mulher e Sim, que querem, sim, e que sim. querem realmente. E assim, por exemplo, eu não sou o exemplo do cara branco. Eu não sou o exemplo do cara branco. Mas eu também não sou o exemplo do cara negro. Sim. Eu fui morar na Espanha com 16 anos de idade e eu era negro. Hum. Eu era negro. Meu cabelo era cacheadinho e Que é, tal. inclusive, uma discussão massa que tem no Bacurau, né? No filme É. Bacurau. Uma discussão massa, essa aí. Pois Continua. é. E quando eu cheguei na Espanha com 16 anos de idade, eu era negro. Eu me chamava de marronzito. E assim, meu nariz, meus traços e tal. E eu era negro. E aí, naquele momento, eu falei, pô, eu sou negro. Minha mãe é meio índia, meio negra. E eu ali me vesti e falei, porra, eu sou negro, tá massa. Logo nessa época, foi 2004, 2005, por ali, Carlinhos Brau estourou na Europa. Hum. E aí, pô, eu era negro, do cara que tava bombando ali Sim. e tal, não sei o que, baiano e tal. Porra, eu me enchi de negritude, meu irmão. Até, eu tô te falando, eu botava, ó, não tinha uma festa que eu não ia que eu sambava, entendeu? Eu queria ser o caricato mesmo, Sim, real. sim. E assim, eu vesti aquilo, tá dentro de mim, sabe? Aí quando eu vou no IBGE, não sei, isso alguma Sim. coisa assim, eu vou colocar, pô, eu sou negro. Aí a mulher me olha assim, tipo, Sim. porra, que esse maluco acha? E assim, eu tava nos Estados Unidos agora, 4 anos. Voltei branquelo. Mas assim, uma parada que se a gente parar, tipo assim, Não, é pra complexo. pensar sobre, é complexo. complexo, rei. É complexo porque a gente tem a questão da paleta, né? A gente tem essa coisa da Pois passabilidade, é. tem várias E- pequenas minúcias que a gente pode realmente perceber que é um complexo. Que é complexo. E assim, eu já Eu fui tenho uma grande chamado- amiga que ela entrou no doutorado pelas cotas também e ela teve que levar os pais dela lá, o pessoal não acreditava. Exato. E ela, inclusive, tinha a pele mais escura do que a minha. Mais Uhum. escura do que a minha. Só que ela tinha o cabelo liso. Então a galera achou que. Liso. Tinha o Sim. cabelo, né? Aham. E aí o que acontece? A galera travou lá, ela não ia conseguir, não. É uma É. pauta Ela teve que complicada. levar. É uma pauta complicada. Por exemplo, eu levo minha mãe, eu tô com minha mãe, eu sou negro. Se eu tiver com meu pai, que é branco do olho verde, Sim. eu já não sou mais negro. É. Sacou? Então, assim, é uma parada que a gente tem que ter muito cuidado também. Porque senão, assim, eu agora sou o quê? Eu sou agora o que você fala que eu sou ou o que eu penso que eu sou? Sim. Entendeu? Então, assim, claro que desse lado a gente vê um oportunismo, a gente vê Sim. e tal, assim, porque é agora. E assim, teve 8 anos de prefeitura, perdão, e não fez nada. Então, assim, se eu sou negro, se eu me considero negro, porra, eu entro num governo, alguma coisa, eu vou defender essa pauta, entendeu? Então, nesse caso, houve oportunismo, mas acho que a gente não pode generalizar. Que acho que toda generalização também é meio burra. Não, inclusive, tenho dito a todo mundo o seguinte, que eu acho que agora é uma questão só de esperar o dia, mas acho que Jerônimo vai ganhar, assim, tudo pode acontecer. Sim. Mas eu acredito... Mas se eu pudesse apostar, apostaria também. Eu acredito que numericamente, assim, vai ser muito difícil Jerônimo ganhar, como também vai ser numericamente muito difícil, depois dos apoios, que Lula não ganhe. Agora, como eu falei ontem para as meninas, isso vai cegar a gente do ponto de vista da fiscalização? Não pode cegar. Não pode cegar. Inclusive, o Adão, eu digo pra vocês, uma vez eu vi Caetano Veloso falando, não me comparando a Caetano não, viu? Mas Uhum. preciso dividir isso com vocês para poder a gente continuar Sim. investigando isso. Que o Caetano fala assim, não, eu era visto com desconfiança pela esquerda e pela direita também. Aí, um belo dia eu falei assim, porra, a gente também. Sim. Lógico, guardando as devidas proporções. O que eu quero dizer assim, Olha, eu não sou conhecido também por ser um cara que vai ficar na parada do fanatismo pra lado nenhum, sacou, velho? Sim. Agora, Sim, claro. eu realmente me identifico com as pautas da esquerda a vida toda, porra, isso é fato. Agora, na hora de cobrar, velho, pode esperar que vai ter confusão, porque eu também já cheguei a um ponto da minha vida que eu não vou ficar mais passando pano pra ninguém, não. Então, assim, por exemplo, a gente precisa avançar em torno da questão da educação. Isso me Sim. toca particularmente por eu ter sido professor a vida Professor. toda. E pode ter certeza, se tiver alguma polêmica aí de cobrança aí, porque Jerônimo vai ganhar. Agora, se tiver alguma polêmica aí de cobrança aí, pode ter certeza que eu vou estar lá. Hoje, Claro. Serginho, você sempre teve uma arma, que foi seu microfone, em cima do palco e É. tal, que é uma arma poderosíssima.
E hoje a gente tá fazendo novas mídias como podcast, etc. A gente tem essa arma que é muito importante também. Eu acho que assim, se a gente for pro fanatismo partidário, ideológico, e porque o PT, porque eu sou direito, a gente com essa arma na mão, a gente vai estar causando mais mal à sociedade. Com certeza. Do que não sei nem explicar, Rei. Por exemplo, tem muita gente no espectro político. A gente teve que engolir uma onda de ultradireita no país, de neonazismo no país, para entender que é possível dialogar com Alckmin. Sim. A gente precisa se ligar, velho. E Lula ganhando, vão ser 4 anos assim que eu acho que vai ser um governo de amadurecimento mesmo na democracia, porque vai precisar conversar com todo mundo que é historicamente luta, né? Não, se é PT eu voto contra, se é PSDB eu voto contra, se é MDB eu voto contra. Vai ter que repensar isso aí, velho, porque sabe quantas pessoas estão morrendo de fome hoje? Morrendo de fome não. Quantas pessoas passam fome hoje no Brasil? 116 milhões foda isso. de pessoas passam fome no Brasil. É gente pra caralho, velho. Sim. Eu espero que essa rapaziada tenha juízo, cara. Porque a gente... Eu segui durante um tempo um economista chamado Professor Dolbo, até de origem polonesa. Eu sigo. Esse cara ele falou assim, rapaz, olha, é só olhar os números. De 2003 a 2013, o mundo diz, a época de ouro do Brasil, a década de ouro foi de 2003 a 2013. Sim. 2003 a 2013. A 2013. Sim. Todo mundo tava voando alto. Sim. Todo mundo tava voando alto. Então, assim, a gente precisa saber se a gente quer isso de novo. Eu acho que é o ideal. E a gente tentar, depois de todo esse... Como é que eu posso dizer? Essa série de desgraças que se abateram sobre a humanidade, né? Pandemia, tudo isso, essas crises todas, essas guerras todas. Que a gente realmente bote o pé no chão, cara. Entendeu? Assim, porque... Talvez se a gente tivesse conseguido fazer isso antes do golpe de Dilma, talvez a gente não tivesse nessa situação. Sim. Faltou a rapaziada realmente, sabe? Então, assim, agora, revela também um lado que a gente precisa se conciliar também, que nós, enquanto nação, somos agrários ainda pra caramba, provincianos, preconceituosos, como nação. Talvez não você individualmente, não você, o A, B ou C ou Z. Mas a gente precisa se ligar nisso, cara. Não, mas você fala assim, talvez você não, tal, mas eu acho interessante assim, eu acho que eu ouvi Porchat falando isso, que ele, acho que foi Emicida questionou ele, alguém questionou ele, sobre assim, não, você não é racista, beleza, mas quantos influencers negros você tem no seu Instagram? Quantos convidados negros já foram no seu programa? Sacou? Quantos negros você já chamou pra bater um papo com você assim e tal? E isso me fez pensar pra caralho. Eu falo, porra, eu não sou racista. Sim. Mas quem é que eu sigo? Fui olhar. É foda. É pouquíssimo, cara. Pouquíssima gente então, mesmo. Assim, mas essas reflexões só são possíveis quando a gente vai pra esse fundo do poço que a gente tá, né? Sim. E eu acho também assim, essas mesas que são hoje chamadas de podcast, elas são feitas pra isso, pra despertar também um senso. O que nós estamos fazendo aqui agora. Um senso assim que, a gente tá acostumando com o errado, Rei. Eu acho que assim, eu tenho sempre uma analogia que eu falo assim, o cara que recolhe o lixo das nossas casas, que vai naquele carro, o primeiro dia dele deve ser a coisa pior da vida dele, Rei. Porque fede mesmo e tal, é ruim. Sim. Mas depois ele vai se acostumando e tal, e depois vira normal. E a gente, como sociedade, a gente se depara com isso muitas vezes. Que a primeira vez choca, a segunda vez choca, a terceira vez vira rotina. E eu acho que essas mesas de pessoas que sentam aqui sem bandeira de partido, sentam como pessoas que querem uma sociedade melhor, podem falar, quando o PT ganhar, ou se o PT ganhar, a gente vai estar aqui de olho aberto e de microfone aberto pra falar assim, pra pegar, na época da campanha não era isso, porque agora assim, se o ACM Neto ganhar, a gente tem que ter também essa consciência de botar em prática o que a gente... Se o PT perder, é Marighella, viu, pai? Já vou avisando pra vocês. Guerrilha urbana. Não,
Agora, Esconde assim, meu filho aí. eu queria pedir licença aqui pra vocês, assim, eu acho que esse tema político é importante, tem que ser tratado, e tem que ser tratado dessa forma mesmo, cada um com sua opinião aqui e tal, sem corte, sem nada, porque eu acho que quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo a gente no YouTube, no Spotify também, já desperta também Sim, nele cara, é isso. uma consciência, uma ideia de Cara, uma conversar. coisa que o meu professor de história, em 2002, foi a primeira vez que eu votei. Foi justamente quando o Lula ganhou. Meu primeiro voto foi lá. No túnel do tempo. Aí, esse meu professor falava assim, acho que mais importante do que vocês escolherem alguém para presidente, etc., é vocês olharem o Congresso Nacional, Câmara Sim. de Deputados, vereadores, etc., e meu professor era negro, né? Ele fala o seguinte, vocês já pensaram em votar em candidatos negros? Porque eu acho assim, só vai mudar quando Sim. de fato quem representa Sim. vocês Sim. for igual a vocês, pensar como vocês pensam. Então, assim, de 2002... Então, a dica que eu deixo até pra galera é que eu levo de 2002 Sim. pra cá, quando eu monto minha fichinha lá do meu papelzinho de quem eu vou votar, eu coloco pelo menos uma mulher negra. Uma mulher negra tem que ter. Aí eu vou lá pra dentro É legal isso. do meu pensamento, qual mulher negra, né? Uhum. Eu tô usando Penso. isso, velho, desde a eleição passada, integralmente. Eu cara. desde é bom. 2002, cara, meu professor de história. Bom demais. Alexandre, vulgo Todinho. Aí eu venho fazendo isso, tá? Uma mulher negra, um homem negro. Hoje não tinha lá atrás, em 2002, mas já é um pensamento, é alguém do LGBTQI+, Sim, procuro sim. Como também. agora a gente teve as duas indígenas, né? As duas Sim, meninas, sim, que foi muito significativo isso. Enfim. Eu acho que É eu acho que esse é o papel também do podcast, sabe? Claro, Total, pra trazer. Total. Mas assim, quem tá ouvindo agora, que vai ouvir quando for lançado, também já fala, pô, que ideia massa. Realmente, eu acho que assim, eu preciso botar alguém da minha comunidade, porque sabe os problemas que tem na minha comunidade? Porque assim, o que a gente mais vê são as pessoas chegando na época das eleições nas comunidades. O político se elege através das comunidades, Sim. mas só visita as comunidades em época de campanha. Sim, sim. Aí volta aquele assistencialismo, né? Aí volta, tipo assim, tome um gás, tome uma cesta básica, faz uma coisa que ainda existe, que é ridículo. Muito. É ridículo, mas ainda existe. Então, assim, esse tipo de papo é muito bacana, assim, Serginho. E eu acho que para as pessoas que estão em casa agora, elas saem um pouco mais rica. Porque eu acho que esse papo tem que rolar mais vezes, sabe? A gente tá aqui pra isso. E eu acho que foi sensacional, assim, eu não queria, eu fico sempre assim, né, em cima da mesa, assim, em cima do muro, na verdade, né, em cima da mesa porque é um podcast, entrar nesses assuntos políticos, né, porque, mas é importante, Rafael sempre traz isso, assim, não tem que falar mesmo, sabe, Rafael, assim, eu sou o cara mais, tento podar, porque Rafael, não, tem que falar mesmo e tal, e assim, eu acho que isso aqui me engrandeceu também, sabe, eu acho que é muito bacana, eu gostei demais de falar sobre isso, só A que... gente começar um pouquinho do BaiaCast lá, que eu fiquei curioso Pronto. saindo um pouquinho desse assunto. Eu não sei aí. como é que a gente tá de tempo, como é que nós estamos de tempo? A gente Você tá tem, em tempo, como é a que gente tá tem um- seu horário? Eu acho que eu posso ficar até às 16 e alguma coisinha. Falta Pronto. 15 minutinhos. Pronto, Pronto. a gente... Só é curiosidade mesmo. Mas tá massa. Eu Dessa não galera tô com que- vontade de terminar, não. Essa galera que você conversou lá no BaiaCast, Edson Sim. Gomes, porque tem muita gente que, a galera que assiste curte, mas a pessoa que você entrevistou, você falou, porra, que massa, velho, que cara massa, que você talvez não conhecesse, ou a entrevista que você achou melhor. Rapaz, eu fiquei muito emocionado com algumas entrevistas. A de Edson foi muito significativa porque... Primeiro que a gente tem uma história junto, né? Assim... Isso que eu falo, o Adão, pô, já tem 27, né, cara? 27 anos, então... Edson, assim, ele falou uma coisa muito interessante que eu perguntei ele assim, Edson, você já fez algum podcast? Ele... Não, e provavelmente não vou fazer mais nenhum. Isso é uma forma tão bonita de dizer assim, Um carinho, porra, velho, eu né? lhe considero, sabe? Um abraço aí, isso, É, não é? Entendeu? É. Isso foi muito legal. Outra coisa assim que foi muito legal pra mim, Lazo também foi muito legal. Armandinho, porque Gênio, né? Armandinho é doçura, velho. Armandinho Ele é um de, gênio, né? de uma ternura. É o genialidade e a ternura. O cara ali, aqui como a gente tá aqui, e falando de coisas assim. Inclusive ele revelou no podcast, no BaiaCast, no episódio dele, uma coisa que ele, em 70 anos de vida, ele não tinha falado pra ninguém. Ele fez uma revelação lá. Então é legal o podcast também por isso, porque é um formato que você consegue justamente aquela informação íntima, né? que você não vai Que- ouvir na Globo, porque a Globo é rapidinho, Sim. porra, entendeu? Porra, que é importante também, lógico, todo mundo Sim, quer inserção sim, na Globo, quem não visibilidade, quer, a entendeu? visibilidade. Claro. Mas são formatos diferentes. Eu acho que somente o podcast pode dar esse
esse algo mais que a Que gente... revelação foi desse spoiler aí? Ele Não, falou, eu acho falou que- que Não, não, Tem que ele entrar no falou... BahiaCast. Ele falou... Mas depois você vai lá e ele vai editar aqui. Dá uma olhada lá. revelação. Mas assim, teve algumas entrevistas assim que eu fiquei muito feliz. Mãe Márcia também. Mãe Márcia. Mãe Márcia de Ogum também teve lá. Que é uma grande amiga também. Cara, assim... Muitas pessoas que... Mas Cine Calmon foi o que você mais deu risada. Foi Cine Não, Calmon. Cine, porque Cine é um fenômeno. Serginho, É um não fenômeno. sei nem porque eu gosto de você, Serginho. Você nunca fez porra nenhuma pra mim, Serginho. Eu gosto de você de graça. Cine, o que é que Cine tem de Muito legal? demais, velho. É que Cine é aquela figura que não tem filtro nenhum. Ele é o tempo todo aquilo ali. Então, Autêntico, quando eu perguntei assim... Aliás, eu não. Alguém perguntou no chat. Cine, o que você acha de Igor Canário como político de direita? Ele falou assim, é o quê? É de direita. É direita? Igor Canário tem que se fuder. Aquilo ali foi... Bicho, a Bahia toda viu aquilo ali. É sim. A Bahia E não, toda e não viu. ganhou, não foi eleito. Igor Pois Canário. é, não Talvez foi. por conta de Cine Calmon. Porque... Não, na verdade, eu acho assim... Não crito muito, eu acho não. que o processo de Igor foi muito vertiginoso também. Sim. Ele até me convidou para gravar com ele durante a pandemia, eu fui. E pude... E é massa esse negócio do diálogo. Quando você falou da representatividade, é legal. De verdade, as pessoas deveriam saber isso, que tem que ter índio lá, que tem que ter Sim. LGBT, que tem que ter negro lá Sim. no plenário lá. Por quê? Porque, bicho, quando você tem a oportunidade de conversar com uma pessoa tete a tete, é outra coisa. É outro esquema. é outra Olha, Igor, eu fiquei um pouco reticente de gravar com ele. Eu nem contei isso em lugar nenhum, tô contando aqui pra vocês. Quando ele me chamou pra gravar, eu fui... Eu fico muito lavando o prato e pensando nas coisas, varrendo a casa e pensando, falando sozinho. Aí minha mulher fala assim, você tá ficando maluco. Mas assim, porque tinha antigamente bota aquele de novo. A legenda. Tinha um programa chamado TV Mulher, Sim. na televisão brasileira. Começou em 1980. Marta Suplicy. Marta Suplicy, Clodovil. Clodovil. E tinha uma criatura chamada Xênia Bier. E a Xênia, ela falou uma coisa fantástica, assim, que eu nunca esqueci na vida. Ela fala assim, eu gosto de limpar a casa e aí eu vou pensando e vou limpando por dentro também. Aí isso ficou na minha cabeça, né? Aí eu pensando assim, digo, porra, Igor me chamou, vou, não vou, lavando o prato, velho. Falei, porra, não, velho, o cara me chamou, eu vou, o negócio do convite que eu te falei, é uma honra. Sim. Pô, o cara me chamou, eu vou, velho. Não, eu vou lá. Sim. E aí nós gravamos a música, foi até com o Rafinha. Sim, com o Rafinha, assim. Rafinha é um fenômeno também. Aí é um cara massa. Aí, durante a pandemia. Aí quando terminou, ele falou assim pra mim, Serginho, pô, eu chamei 12 artistas pra gravar comigo, você foi o único que não pediu dinheiro. Igor falou pra mim. Eu falei, ô, velho, porque a nossa moeda é de uma natureza diferente, né, velho? Eu não vim pensando em você me pagar nada aqui. Eu vim aqui pra lhe dar esse abraço aqui. Pra ouvir de você. Ele falou umas coisas assim, velho. Por exemplo. Ele disse, olha, Serginho. Quando as viaturas sobem lá no Nordeste, que os caras botam fuzil de lá, aponta fuzil pra gente, a gente sai dando risada, pega a bazuca e aponta pra eles. Aí você fala assim, cara, você entende uma realidade de uma parte da população que não tem ninguém por eles. Sim. Vocês sabem que o meu carro foi roubado há algum tempo, Não. antes da pandemia. sim. Meu carro foi roubado, o cara botou arma na minha cabeça, levou o carro e tal. Só que aí a imagem do prédio, lá, o prédio da minha sogra, o cara pegou as imagens, não sei o quê, aí os repórteres vieram, falou, onde foi, procurando. Onde foi aqui o assalto, não sei o quê. Não sabia que era comigo. Uhum. Aí o rapaz da portaria falou, não, foi o menino do Adão, o Serginho, não sei o que, tal. Velho, deu até no Datena. E em menos de 24 horas, meu carro tava no pátio do Detran. Vários oficiais de todas as corporações ligaram. Tem que achar o carro de Serginho. É um cuidado, e eu tenho que agradecer? É. Mas não deveria ser assim. A repórter chegou ao ponto de dizer assim, ó. Inclusive, estouraram aqui o depósito. A polícia chegou para recuperar o carro. E tinha mais 2 carros. As pessoas tiveram sorte que o carro foi roubado junto com o carro de Serginho e estão recebendo. Ou seja, carro é roubado todo dia. Sim. Mas não foi, o procedimento não foi o mesmo. E a inteligência funciona, né? E aí, o que acontece? Quando o Igor me contou isso, eu fiz esse paralelo. Eu falei, velho, nós temos uma grande parte da população que não tem a quem recorrer, velho.
Que não é ouvida, né? Que não é ouvida, velho. Que primeiro toma o tiro, como o Leno tomou um tiro. Então, é esse nó que a gente precisa desatar como Brasil, como nação. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Eu só entendi isso quando o Igor me falou isso. E às vezes é o que a gente canta, é o que a gente fala, é o que a gente defende, Sim. mas precisou do Sabe? espelho, né? Porra, velho. Pra gente falar, Eu caralho. falei, caralho, que onda da porra. Então, assim, aí passou e tal. Eu não... Alguns convidados realmente falaram do Igor. Eu não agredi Igor pessoalmente, não falei nada. Como também não falei da República diretamente. Uhum. Enfim. Sim. Mas ele se comprometeu. Se comprometeu não. Na terceira semana de programa, ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram dizendo que ele ia no programa. Eu falei, velho, você pode vir aqui falar o que você pensa. Você vai ser bem recebido, vai ser bem tratado. Como se a CM Neto fosse no BaiaCast hoje, Sim. ele seria bem tratado. Lógico. Eu só não vou aceitar neonazista. Não, aí... Não é o caso de ACM Neto. Não, Entendeu? Não é um caso de E não é o caso de Igor, de nenhum sim. dos dois, Não, sim. sim, claro. A gente Né, tá assim, falando do outro sim, sim. que passou pela nossa isso. cabeça. Aquele que não Os três. pronunciamos o nome. Valdemort. Aquele que não pronunciamos o nome. Então, o que acontece? É isso que eu falo. É legal esse formato do podcast, de você estar ali olho no olho com a galera, porque você entende determinadas perspectivas que você não entenderia de longe. Porque você não teria empatia. A gente falando mais uma vez do pessoal do Racionais, bicho, pra Mano Brown chegar onde ele chegou hoje, velho, eu lhe digo porque eu convivi. A luta foi gigante, hein, pai? E, cara, o cara vem de um mundo que, mesmo eu tendo sido filho de uma família humilde, que sofreu tudo que se sofre pra estudar na cidade grande, que é a minha história, Sim. mas a vida de um Igor Canário e a vida de um De um Mano Brown. Mano Brown não foi a mesma de Serginho. Não. Isso eu tenho que admitir. Sim. Até o próprio Edson brincou assim, Serginho, e você, mas você entrou na faculdade em que ano? Ele falou brincando. Que ele trabalhava como de pedreiro, cara. Com a marreta na mão. Entendeu? Então, eu acho legal a gente reconhecer isso também. Sim. Porque aí você vai entender por que o cara tá falando aquilo, por que Mano Brown... Uma vez Mano Brown chegou em São Paulo assim, a gente ia fazer um show, né? Aí todo mundo no camarim assim, um espaço amplo como esse assim, aí a menina... eu quero tirar uma foto com ele. Ele fez assim, ó, pá, deu um pau assim na mesa. Não vou tirar foto com ninguém, porra! Esse é Mano Brown, velho. Que o mundo de onde ele veio Sim. é esse. Sim. Então, tudo isso vem na minha cabeça, eu conversando com o Igor, e foi massa, foi uma experiência massa ter gravado com ele. Agora, de fato, a coisa do coeficiente lançou ele a uma condição Sim. que agora não se repetiu nas Sim. eleições, né? Fora as decisões que ele tomou, que aí cabe a Sim. ele saber o que foi certo e o que Sim, foi as errado. decisões partidárias. Mas de isso, fato, Agora, Serginho, não foi um desfecho legal. eu quero... Rapidinho, a música que você gravou com ele já foi lançada? Rapaz, foi lançada, mas canal de streaming também. Sim. Aham. Tá lá na rede dele, vou lá procurar. no Spotify dele. Qual é o nome? Pra gente falar pra quem estiver ouvindo. Mas quem for no Spotify do vai Canário, ver, tem lá. ver, Feature, né? Serginho e... Mas, Serginho, assim, como eu tô aqui meio também... meio não, totalmente, né? Fã Adão Negro mesmo, assim, e tal. E, assim, eu acho... Não sei se foi seu último... Eu acho que foi seu último álbum, o Alma Leve. Que, assim... Você já ouviu o Alma Ouvi. Leve? Assim, é uma pegada também diferente, assim, do meu ponto de vista, assim, Pode né? falar. E, assim, porra, eu parei assim... Aí eu ouvi de novo e tem a música Alma Leve. Que você compôs a música Alma Leve? Eu compus. Caraca, rei. Esse álbum foi interessante porque a gente foi gravar lá no estúdio do Netroots. Foi no estúdio do Network? Foi lá, É um dos lá em discos Brasília. preferidos de meu filho. O meu filho é apaixonado, tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora em novembro. Todo o programa eu falo dele. Sim. Ele é bonito apaixonado pelo Alma Leve. por Alma Leve. Alma Leve e Amarelo de Emicida. São 2 discos que eu boto pra ele. E a Esse música- álbum foi um álbum assim que a gente realmente teve um approach diferente, porque até então, basicamente, as composições eram nossas, Sim. durante toda a carreira. E eu queria ter um approach realmente diferente. Falei, agora a gente vai ouvir os compositores. E aí nós fizemos roda de composição no Nordeste de Amaralina. Tanto que tem compositores, desde os mais conhecidos, como é o caso de Ivete, tem uma música de Ivete e de Ramon Cruz, pô, esse álbum. Tem Alma música Leve. de Ivete. Uma música de Ivete. Dela e de Ramon Cruz. Que massa. E aí tem música de Jal, de Tennyson, de Mano Góes. Mas tem também música de compositores desconhecidos da favela. A gente queria realmente ouvir várias composições de vários artistas e a gente fez o álbum todo assim.
Aí tem a música de abertura que é minha, que eu fiz, inclusive, porque a gente tinha essa grande relação com os meninos, tem ainda hoje com o pessoal da Soldila, que volta aquilo que eu falei em algum momento aqui, que é coisa de você ganhar dinheiro fazendo uma coisa boa. Uhum. Então a Soldila, ela é esse empreendimento que ao mesmo tempo tem esse olhar para a comunidade, para o meio ambiente, né? Para uma ideia massa das pessoas, né? Uma convivência pacífica, um olhar, né? Sobre a baianidade, isso, assim, né? A coisa da identitária. E é um business, mas assim, tem uma coisa boa ali. E eu fiquei tão empolgado com essa possibilidade, com a amizade com os meninos, que eu acabei escrevendo a Alma Leve justamente por causa deles, assim. E eles Sério? foram super parceiros desse processo. A Alma Leve é uma música que foi feita justamente pensando nessa coisa bonita que eles têm. Que é um grande shift, né? Que eu falo de novo da Califórnia. A gente tem que fazer esse shift. Sim, sim. A gente tem que começar a pensar... Na Suíça também tem muito isso. Aqueles selos que os produtos têm que garantem que não teve trabalho infantil, né? Trabalho escravo, tudo, enfim... Dá pra gente pensar na coisa da... eles chamam de economia circular também, Economia né? circular, sim. Dá pra gente pensar agora nessa perspectiva, hoje já dá pra pensar, de você ganhar uma grana, como diz a música, de arranjar um jeitinho pra viver, como diz a música de Gilberto Gil, fazendo um negócio que tem um impacto positivo na vida das pessoas. Então, Fazer melhorar o ecossistema ali, né? O Adão tem isso. É muito massa essa perspectiva da música reggae, porque se você olhar bem, a gente, e eu tenho vários exemplos assim de pessoas que falaram assim, pô, Sérgio, eu passei no vestibular porque você me disse que eu podia, no projeto Adão nas escolas. Você foi lá contar a sua história, como foi que você passou fome para estudar, e eu, porra, se ele fez, eu também posso, entendeu? Então, a música reggae como um todo é uma música cujo gradiente temático leva as pessoas para algo de positivo, cara. Quando protesta para gerar consciência. E quando chama para dançar junto, que isso é massa, celebrar a vida. Celebrar a vida, celebrar junto. Então, essa síntese é uma síntese interessante e ela tá no Alma Leve. Que é essa coisa que eu continuo dizendo a todo mundo. Eu não tô falando essas coisas agora, quando a gente fala assim de afro-oportunismo. Eu não tô falando agora, não, porra. Eu tenho 27 anos nessa porra, velho. Quantos governos aí já passaram de todos os lados aí, tanto no âmbito estadual como federal? A gente continua nessa bancada, cara. Sim. Entendeu? De dizer às pessoas que é possível. One Love é uma ideia possível, né? Sim. E que, ao mesmo tempo, a gente pode progredir com novas tecnologias, utilizar essas ferramentas para que a gente possa, ao mesmo tempo, conseguir essa prosperidade, né? Uma noção assim próxima do que seria a social-democracia, né? Uhum. Não adianta o pessoal querer chamar a gente de comunista, que a gente não se encaixa nessa tipologia. Não tem como forçar. É como chamar Caiado e o próprio Semineto de comunista. Não existe, né? Enfim. Eu acho que é até uma brincadeira, né? A gente... Mas, bicho, eu me divirto demais, cara. Não dá pra levar a sério, não né? Dá, não dá, não. Mas você vê a rapaziada, os próprios chamando Caiado, velho. Comunista, porra. Caiado, velho. Chama Caiado de comunista. Eu falei, tem alguma coisa de errado com essa turma. Tem muita coisa errada. Eu acho que a história tá se repetindo, né? Porque assim, um fala, aí a pessoa ouve e grava. Outro falou, pronto, eu já vou falar também. Se torna verdade, Sim, é verdade. Então assim, já não tem mais aquele julgamento se, tipo... É igual fake news, pô. A fake news veio nisso, né? Tipo, tem umas fake news dos dois lados agora. Eu recebo coisa no meu WhatsApp dos dois lados. Tem umas coisas que eu pego assim e olho quem tá mandando. E assim, eu descobri que existe a fake news oportunista também. Que a pessoa sabe que é fake news, mas como vai beneficiar o lado X ou o lado Y, ela manda. Ou a si próprio, né? Vai monetizar. Ou a si próprio, né? Vai monetizar, né? Vai viralizar. Eu não sou muito de WhatsApp, mas quando eu recebo uma coisa dessa e é uma pessoa que eu gosto, eu falo, pô, brother, não faz isso não, porque isso é fake news, pô. Aí, tipo assim, eu já recebi assim, porra, mas essa aí pode. Por exemplo, uma que me incomodou, que eu vi sintetizada. Eu queria dizer isso, eu comentei com minha esposa de ontem pra cá, e vi o Reinaldo Azevedo falando efetivamente, objetivamente disso. Que é essa polêmica com a maçonaria. Com a maçonaria. Velho, que... Aí ele falou assim... Foi essa mesmo que eu falei. Aí ele falou assim, porra, velho, mas eu também não tô feliz com isso, cara. Sabe por quê? Eu conheço maçons, velho, e sei que não tem nada a ver, velho. Você foi no ponto que eu falei agora, foi exatamente essa, pô. Porra, velho. E botou um maçom com o negócio do boi zebu e não sei o quê. Eu falei assim, porra, brother. Na moral, acho que às vezes que loucura. Que chega a causar na gente uma rejeição. Velho, isso é interessante. Vergonha alheia. A gente precisa de mais gente pensando assim. Dizer assim, pô, velho, isso aqui é fake news, velho. Isso aqui não...
Se eu deixar, vai ser, tipo, bom pra o meu time. Se eu deixar. Uhum. Mas isso daqui não é Porra. legal, cara. Mas assim, o meu time, Rei, tem gente que é maçom também. Exato. Sacou? É. Eu, tipo assim, eu tenho muita gente que eu conheço. Do bem. Tipo, maravilhosa, É. sacou? E assim, a gente convive com muita gente assim, maçom e PT. E tipo, velho, o cara postar um negócio daquele ali. E, pô, era uma pessoa muito próxima, Agora, sacou? Eu falei, mesmo velho. o grande, talvez o mais tragicômico de tudo é que mesmo que a gente se junte por alguma, vamos pensar numa coisa bem astral assim, né, que nunca vai acontecer. Mesmo que a gente se juntasse a Naro e dissesse assim, galera, na moral, velho, isso não é legal, isso é... mesmo assim as pessoas não iam acreditar, velho. O que tem de gente acreditando nessa parada? Pô, e o outro lado, Rei, que vai, aí pega o candidato do PT à presidência e aí bota Lula, né? Porra. Bota Lula, ele falou de ACM, então a gente bota Lula, aí bota ele no candomblé e tal, e tal. Velho, que bom! Tipo assim, eu sou católico, eu sou evangélico, eu frequento as Sim. duas coisas e tal. É. Mas assim, que bom, Rei, É. que o presidente vai dialogar ali É, também, que vai dialogar. Porque assim, se a gente tá falando de representatividade, velho, tipo assim, quando o lado da direita coloca os vídeos de Lula com o candomblé, eu falo, que massa, eu quero votar desse cara, brother. Porque eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas assim, se ele ouve todos os lados, porra, que fantástico. Tecnicamente seria uma coisa boa, né? E assim, mas agora assim, se ele foi pra lá e ouviu ali, porra, já não quero mais ele. Se o Bolsonaro foi e ouviu a maçonaria, já não quero mais ele. Velho, a gente tá cada vez mais excludente, Rei. É foda, né? Tá E foda. a gente tá formando uma comunidade, uma juventude, né? De pessoas que De vão excluir bolhas, cada né? vez mais, aí. São bolhas. Aí a gente volta pra aquela ideia de aldeia e tal. Mas agora do lado reverso. É o lado anti-ideológico, sacou? Que assim, é o lado que assim, eu excluo, porque se tem gente excluindo, eu vou excluir também. E assim, É muito eu falei, perigoso isso, cara. ridículo, Muito ridículo. perigoso. Pra Porra, qualquer lado, eu acho. É bizarro. Estão me falando aqui que deu 16 horas, que eu tenho que liberar você. É uma pena, porque realmente Mas tá bom. Faltou alguma coisa você falar? Tem algum projeto novo do Adão? Um disco novo pra visto? Porque 2019 fechou tudo. É. Não sei se deu pra trabalhar. Inclusive, o Alma Leve, Mas o Alma Leve foi o Alma Leve 2019, né? ele vinha vindo numa crescente boa, mas parou tudo, né? A gente tinha turnê, por exemplo, a gente fez uma turnê com o Israel Vibration no Brasil todo. Foram 17 shows em 22 dias, que só essa turnê dava um podcast. Infelizmente, um dos vocalistas morreu agora, né? E aí foi talvez a última experiência que a gente teve assim com ele, que foi uma mágica, uma experiência mágica. Mas enfim, outro dia a gente fala disso. Quando eu venho aqui de novo. Com certeza, É, com vai certeza. ver. Mas aí o projeto do Alma Leve ficou no meio do Se caminho. você vir aqui de novo, eu vou queixar também. Ou a gente lá. Vocês, então vai. Vocês vão ter que ir lá também. Aí, então, vamos lá, no com Biacast. certeza. Aí a gente fez o Alma Leve, meio que a divulgação ficou no meio do caminho. E aí o público tem cobrado da gente há muitos anos que a gente tem um acústico, né? Uma coisa. Então a gente tá meio que terminando um estúdio que a gente tá montando exclusivamente para isso, para poder gravar um álbum acústico que vai ser realmente um diferencial na carreira, porque é o primeiro álbum acústico. Não sei se vai ser um audiovisual, enfim, se vai ter clipe, se vai ser filmado, enfim. Mas vai ter um registro musical acústico. Fantástico. E esse é o plano. Agora, lógico, né? A gente está num momento hoje de muita volatilidade de tudo, no Brasil como um todo. Não dá pra gente prever exatamente o que vai acontecer até o dia 30 de outubro, nem depois. Então, acho que o primeiro momento agora é a gente realmente se concentrar nisso aí, passar dessa fase. Agora, eu acho que a despeito disso, se Deus permitir que a gente entre realmente numa virada econômica que já se anuncia aí nos próximos meses, a gente vai ter um verão inesquecível, porque a vontade que as pessoas estão tendo de ir pra festa é visível, De é socializar perceptível, novamente, de socializar Todo novamente. carnaval e viagem, eu já vou avisar pra minha mulher e pra minha família, meus pais, que a gente viaja todo mundo junto. Esse carnaval eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou ficar em Salvador, vou com Djamba, pão de Djamba, ou Djamba, com Adão com Negro, pão de Djamba Adão também, Negro. Djamba também, É, Com pô. Djamba também. E assim, quem Não vou sabe, viajar quem esse sabe ano, tem não, uma vai ser acarajé doido. cortadinho de verão. Então, Perfeito, assim, excelente é ideia. um projeto aí. Então, quem sabe na acarajé cortadinho de verão, o Serginho não vai estar Pô, lá. já tá tudo pronto Vambora. aqui, a gente vem fazer um som aqui pra você, Pois velho. tem um projeto de acarajé cortadinho de verão que Vai rolar, vai rolar. vai rolar. Pronto. Vai rolar. E, Serginho, assim, pra gente já dar início a esse fim, me diz assim, 3 músicas do Adão que não podem faltar porque o público fica possesso. Adão Negro, e eu acho que é significativo a gente dizer isso, principalmente no momento que a gente tá vivendo, porque é uma canção, é tipo, guardando as devidas proporções, é tipo Sunday Bloody Sunday do lado do YouTube, que ele fala assim, até quando a gente vai ter que cantar essa música, né? Que parece que a música é atual, foi feita naquele momento ali.
Mas, guardando as devidas proporções, Adão Negro também é uma música muito atual, né? Apartheid disfarçado todo dia. Sim. E não é minha, inclusive, é a música de Arthur Cardoso, que é o mesmo compositor de Bota 1, que são, inclusive, 2 canções, ela e Bota 1, que estão no repertório até hoje, que não podem, Não pode faltar. Inclusive o menino do Maneiro vai fazer, pô, a gente ia assistir o show de vocês e curtir Bota 1, doidaço. Eu curtia muito, eu não tava nunca doidaço, né? Eu Mas tava, às vezes, doidaço. eu nunca tava doidaço, não. Talvez assim, tomando uma cervejinha, mas... mas velho... E, cara, tem várias canções significativas. Tem uma que eu acho que é significativa, porque aí você vai dividir o seguinte, rapidamente, vou falar rapidamente. Aquelas canções dos artistas, né, do repertório, do cancioneiro do artista, que são de um alcance simbólico, Sim. e que, as mais das vezes, não coincidem com grandes hits, não são hits, não são músicas conhecidas. Uhum. Então, por exemplo, se eu for ouvir a obra de George Harrison, não são as coisas mais conhecidas de George Harrison que eu falo, pô, isso aqui é foda. Ou de Garfunkel. Garfunkel tem um álbum solo, que é uma das coisas mais lindas que já se vê na humanidade. Mas não é conhecida, né? Não é comercial. Então as pessoas conhecem geralmente aqueles hits. Então, meio que o artista fica dividido nesse limbo aí. Na hora de escolher, por exemplo, quais são as canções fundamentais de uma obra. Então, eu acho que Adão Negro atende os 2 universos, porque é uma música do simbólico e é uma música também muito cantada. Bota 1 também, porque de qualquer forma mexe com a coisa da liberdade individual, né, do direito civil, né, dessa coisa que a gente está vendo hoje, né, de uma forma muito, mais uma vez na Califórnia, de forma irrevogável, não vai voltar mais, as pessoas agora vai se legalizar, vai ter todo um comércio e tal. E eu acho que o Brasil vai ser como no racismo, o último país Sim. a terminar com o racismo. Acho que o Brasil vai ser um dos últimos países a legalizar ou regulamentar a utilização da maconha, etc. Espero que não, mas eu entendo o que você quer dizer. Mas é tem, terrível. tem uma bancada conservadora muito forte. Pô, 40% maluco teve. E assim, pra fechar, eu acho, aí, enfim, tem Afrodescendente, que é essa canção que eu fiz, que eu acho que é do simbólico, assim, mas que não é um hit. É a primeira música do nosso DVD, o único DVD oficial. E é interessante porque ela não estava no script. A gente esperou todo mundo da gravadora sair do camarim e falou assim, ó, a primeira música fora do script é Afrodescendente. E ela abre o DVD oficialmente, e depois o diretor da gravadora falou assim, porra, que bom que a gente escolheu essa música. A gente falou, primeiro. Mas eu acho que é a música mais bela que eu já escrevi, é uma música chamada Afrodescendente, que é a primeira do nosso DVD oficial. E lógico, eu tenho que citar Anjo Bom, porque foi aquela canção que realmente mudou a vida da gente, né? Anjo Bom foi de Tomate também cantou. Que Tomate levou pro Brasil inteiro, né? Inclusive a Bruna Marquezine mandou uma declaração pra Neymar na época, com a música assim, dizendo, essa música é de Tomate. Aí gerou uma comoção também, que já tinha rede social, aí uma tia de minha mulher falou assim, nós temos que fazer uma campanha pra essa desinformada. Eu falei, não, peraí, minha tia, peraí, ela falou de coração, a música tá lá. Não sei o quê. Ela achava que a música era de Tomate. Mas Anjo Bom mudou a vida da gente, né? E isso é fundamental para um artista de reggae, você pensar que num estado como o nosso, que tem a representatividade que tem, nós só temos 2 artistas de reggae que realmente circulam no mercado, que é Edson Gomes e o Adão Negro. O Adão Negro, sim. Eu acho isso perverso, eu acho isso ruim para o segmento. Queria muito fazer tudo que estivesse ao meu alcance daqui para frente para que isso mudasse e que a gente crescesse em números, porque a qualidade do trabalho que Jeremias Gomes está fazendo, Isaac Gomes, Prince Adamo, porra, tanta gente eu podia citar aqui, Makone Tafari, porra, uma galera... tem muita gente boa. Que cortam dobrado também, né, Rei? Entendeu? Mas que não tem oportunidade de tocar, ou às vezes quando toca num projeto 5 horas da manhã. Sim. E não consegue se tornar um artista reconhecido. Então, Anjo Bom foi isso. Anjo Bom transformou o Adão num artista do povo, da rua, né? Independente de ser um artista de reggae. Então, essas 3 canções são significativas. Eu tenho 2 assim que eu gosto. Gostei mais. Eu tenho várias, né? Mas eu tenho Feedback também. Tem Feedback. Tem o Pele Negra. Pele Negra também, Pele Negra, super significativa também. Pele Negra O Adão conseguiu, só pra fechar, algo que é muito... Às vezes, o nosso diretor musical do último álbum, ele falou isso, Serginho, você perde a noção, porque ele acompanhou a gente na turnê. 17 shows em várias capitais do Brasil. Aí ele falou assim, vocês perdem a noção do tamanho de vocês, porque vocês conseguiram fazer um show autoral em qualquer lugar do Brasil. Pode ter 50 pessoas ou 50 mil. Mas mesmo que seja 50 pessoas, vocês cantam a obra de vocês, não tocam um cover e as pessoas cantam da primeira até a última música. Isso é foda. Não, É foda. É muito bom, né? E assim, é orgulho. Eu acho que assim, a gente tem muito orgulho da coisa da Bahia, né? Tipo, quando eu tava morando fora, às vezes que eu tava morando fora, sei lá, eu ia comer um acarajé.
Aí fala assim, não, é porque lá na Bahia, sabe? Claro. Eu tava na minha playlist, na minha casa e tal. É porque lá na Bahia e tal, tipo, claro. eu escuto, por exemplo, forró, eu gosto muito de forró, Sim. né? Eu escuto Estaca Zero, Claro. Cagaia de Jegue e tal, o forró. E assim, eu acho que o baiano, ele tem esse negócio, né? É. Tipo, quando a gente Tempo. quando a gente E é bonito começou- isso, é legal isso. E é uma baianidade legal, como você falou da Soldila, é como a cara já é cortadinho, é como o Viana. É. Pô, a gente tem esse negócio, assim, de ter orgulho da Bahia, né? O Água Fresca, ele fala assim, uma coisa que eu acho massa na música, ele fala assim, ser baiano é massa. Você é massa, pô. Aqui, ó, eu tenho uma tatuagem aqui, que é o Levador Lacerda, que certo é do assim, Farol da Barra. Maravilha. Aí eu falei assim, pô, isso aqui é uma identidade, e assim, quando a gente vem pra cá, as pessoas que sentam aqui nessa mesa, assim, representam mesmo. E não foi diferente com você, Serginho. Eu quero agradecer. Rafa, alguma consideração? Só falaram que você tem que terminar como você começou lá em cima. Lá em cima, então, galera. Ai, galera! Ó, eu vou terminar assim, ó. Porque eu só quero votar um. Gente, aqui, Serginho, com esse bate-papo, assim, que eu particularmente adorei. Eu espero que vocês de casa, do YouTube, do Spotify, também curtam muito. Segue lá o @AdãoNegroOficial Sim, no sim. Instagram. BahiaCast também. BahiaCast também, BahiaCast no também. YouTube. A gente no- vai colocar na descrição todos os links, todos os arrobas. E assim, Serginho, satisfação, rei. Foi um papo muito Pena que já massa. acabou, velho. É, Foi- E assim, pena que já acabou e eu ia até de noite aqui, porque assim, se você trouxesse o violão, Sérgio, você ia conhecer um Não, tem cantor, história, tem história. você ia conhecer um cantor demais. E Rafa, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Serginho, Pô, parabéns aí, velho, por tudo, pela estrutura, pelo bate-papo, pela alegria, pela jovialidade. Vocês estão no caminho certo aí. Eu acho que os podcasts da Bahia, com certeza, é só uma questão de tempo. Eu espero que seja pouco tempo. A gente vai bombar, porque o trabalho está sendo feito de maneira séria, com qualidade. Isso é importante. É isso aí. É isso. Valeu, Sérgio. E mais uma Alegria. vez aqui, antes de encerrar, eu quero pedir para vocês seguirem, compartilharem o vídeo. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, comenta o porquê você não gostou. Eu acho que é muito importante ter o feedback Sim, positivo claro. e negativo. Aqui é um espaço que a gente está sempre aberto para ouvir, E para compartilha dialogar. para um É. inimigo. Se você não gostou, compartilha para um inimigo. E assim, se achou ruim, compartilha com aquele cara que você não gosta, sabe? Tá muito tempo, compartilha. Mas sem brincadeira, a gente segue a gente, comenta. Valorizem. Valoriza, porque assim, produto local. Se você não é da Bahia, se você não é de Salvador também. Mas Sim. assim, compartilha. É muito difícil crescer no mundo do YouTube, no mundo Sim, do sim. podcast. Então, assim, nosso podcastinho, né, não, Rafa? É isso aí. Feito com muito amor e carinho pra vocês. Muito obrigado, gente. Beijo, Fiquem com amores. Deus. Beijo pra vocês. Valeu.